Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo beleza, tudo maravilha, maravilha. Olha aí, chegou sexta-feira, mais um episódio aqui do nosso podcast Na Casa do Craque. E como eu falo sempre para todos vocês, né? Sextou na Casa do Craque, a mais nova mania da internet aí do YouTube, para que vocês possam acompanhar os nossos convidados especiais, os craques do passado, os grandes destaques em seus vários setores aí, vários setores de destaques, e nós estaremos trazendo sempre um convidado especial. Hoje, mais uma vez, pela segunda semana consecutiva, estaremos aqui revendo grandes momentos dos podcasts, das entrevistas especiais que nós fizemos aqui com nossos convidados. Como eu já havia informado na semana passada, parte da nossa equipe está em viagem para os Estados Unidos, estão retornando neste momento para Curitiba, e aí sim, na próxima semana, já com a equipe completa, nós estaremos trazendo mais um convidado especial inédito, mais um episódio inédito aqui na Casa do Craque. Então, devido a esta viagem internacional de parte da nossa equipe, nós tivemos que fazer aí, né, durante 2 semanas, revivendo, relembrando, recapitulando aqui os grandes momentos das entrevistas que foram apresentadas, dos bate-papos que nós tivemos aqui no podcast Na Casa do Craque, beleza? Então hoje, aqui nesta sexta-feira, nós estaremos revendo os melhores momentos com o nosso Cristiano Santos, grande comunicador do rádio e da televisão brasileira, com o nosso Sérgio Ramírez Dávila, o nosso Tchê, nosso Colátio, ex-jogador da seleção uruguaia, ex-jogador do Flamengo e de tantas outras agremiações, e também com meu grande amigo Wilson Coimbra, grande goleiro do passado, que surgiu nas categorias de base também do Sport Clube Pinheiros, campeão brasileiro de 1990 pelo Sport Clube Corinthians Paulista e que defendeu tantas outras agremiações do futebol brasileiro. 3 momentos imperdíveis. Para você que já assistiu, vai recapitular os melhores momentos desse bate-papo gostoso, onde fomos recebidos na casa destes 3 craques, tá certo? Então, a partir de agora, você que ainda não se inscreveu em meu canal Paulo César Tima, é que tem muita gente que dá uma passadinha assim, fica 5, 6, 10 segundos e já cai fora, não fica. Então, você que está aí, que ficou 5, 6, 7 segundos acompanhando o canal, se inscreva no nosso canal, dá um joinha para nós, ajuda a gente aí. Eu sei que tem gente que acompanha tudo, rapaz, tudo, do começo ao fim, dando aquela sustentação para o canal, para vocês. Eu também quero fazer aqui o meu agradecimento especial. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, eu prometo, né, que a gente vai registrar com calma a participação de todos vocês que estão com a gente aqui. O meu muito obrigado a todos vocês que estão nos dando o carinho da audiência. Então vamos lá, vamos fazer esse canal crescer mais ainda para a gente continuar contando as histórias de ex-jogadores, de ex-treinadores, ex-árbitros, grandes pessoas, grandes cronistas esportivos, né, que passaram pelo rádio e pela televisão e que ainda estão na ativa, vão passar aqui pela Casa do Craque, e sempre dessa forma diferente, nós sendo recebidos com toda a nossa equipe na Casa dos Craques. É uma forma diferente e gostosa que a gente colocou aí para contar a história desse pessoal todo e relembrar os mais novos a respeito das conquistas destes feitos realizados por toda essa galera do passado que participa com a gente aqui, tá certo? Então hoje, 3 histórias sensacionais, os melhores momentos com Cristiano Santos, com Sérgio Ramírez Dávila e com Wilson Coimbra, grande goleiro do passado, goleiro raiz, campeoníssimo pelo Sport Clube Corinthians Paulista. Vamos lá então, começando com Cristiano Santos, meu colega de faculdade na Universidade Tuiuti do Paraná, era um baita de um aluno, sabia tudo, caprichava, trabalho, né, na prática, a gente corria atrás, era muito bacana, começou muito cedo a sua carreira como repórter na época do seu pai, né? Cristiano Santos está aí fazendo sucesso hoje na TV Bandeirantes Canal 2, já há muitos anos, né? Ele que está lá no Bora Paraná de segunda a sexta-feira, tem aos sábados pela manhã edição especial também. Grande Cristiano Santos, filho do meu amigo Roberto Ascioli, que hoje está em Cianorte, na região noroeste do Paraná. Mas o Cristiano
Ele começou muito jovem lá na CNT, tivemos a oportunidade, tivemos o privilégio de trabalharmos juntos lá, ele no 190 Urgente e eu no Balanço Esportivo, depois trabalhamos juntos também em várias emissoras de rádio, tivemos também uma passagem na época dos Donos da Bola da TV Bandeirantes Canal 2, enfim, um grande comunicador, um dos maiores comunicadores do estado do Paraná e do Brasil, o nosso Cristiano Santos, ele que tem uma história de vida linda, todos sabem do problema que ele passou com a Covid na época da pandemia, né? Foi abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo, tá aí com a gente hoje, né? Fazendo um trabalho sensacional, um trabalho bacana e está sempre disposto a ajudar as pessoas, fazendo bem, não importa quem. Vamos lá, fazendo aquele resuminho, então, recapitulando como foi a entrevista, o bate-papo, o podcast com o nosso Cristiano Santos, um dos maiores comunicadores do estado do Paraná e do Brasil. Você acompanha agora aqui no podcast na Casa do Craque. Sextou na Casa do Craque, coloca no ar aí, Joãozinho, para que você possa, em casa, rever os melhores momentos do bate-papo com o nosso Cristiano Santos. Vamos lá. Eu tinha 16 anos, claro. 16 anos. Claro que o meu pai, né, sempre foi a grande referência para mim, né, o Roberto Ascioli, para quem não sabe. Meu pai ele já era repórter do Alborguete na época, e eu, PC, era aquele chaveirinho, né, o parceirinho do pai, fim de semana colava nele nos plantões, né. Então, e aí o que acontece? Vou contar rapidamente da minha história como começou. Opa! Como qualquer moleque, meu sonho era ser jogador de futebol. Mas logo cedo eu percebi que não tinha nascido para isso. Aí eu falei, pô, então eu quero seguir carreira no Exército. É o que eu tinha comigo, eu quero seguir carreira no Exército, vou ser militar, aquele lance que acho que todo moleque vê, ou tem noção que no Exército é pular de paraquedas, acampar, aquela coisa toda, dar tiro, aprender a lidar com arma. Eu falei, eu vou seguir carreira no Exército. Mas aí eu ia muito junto com meu pai, e aí, num determinado local, às vezes, né, acontecia quando o repórter chega no local, enquanto o cinegrafista está lá captando algumas imagens, o repórter vai tomar nota de algumas informações. Procura uma testemunha, a própria polícia, quem matou, quem morreu, o acidente, como é que aconteceu, quem for o sinal, quem for... Ele vai se inteirar das informações. Enquanto meu pai fazia isso, eu ficava me bobeando ali com o microfone. E um dia, o cinegrafista que trabalhava com ele, saudoso Leonel de Souza, você conheceu? Conheci. O Leonel, ele com a câmera embaixo do braço, uma cara de desentendido, olhando para o lado, mas ele deu o rec e me gravou. Ligou a câmera. E eu não imaginei que estava sendo gravado. Essas imagens, essa brincadeira minha, essa simulação de uma reportagem minha, foi parar, lógico, no editor. O editor viu e falou, pô, vamos fazer uma matéria com ele aqui, vamos pautar ele, vamos dar um assunto para ele, e a gente mostra para o Alborguete. Se a gente pegar o homem num dia de bom humor, vai que ele topa e põe no ar. E foi exatamente o que aconteceu. Que legal. Eu fiz uma reportagem, fiquei ali umas 2 semanas produzindo, meu pai, claro, me deu todo o suporte, me deu apoio, me deu um direcionamento. Eu coloquei a cara no vídeo, cara cheio de espinha ainda, lá em 96, eu tinha 16 para 17 anos. Aquele cabelo cacheado, estilo Black Power, igual o meu, assim, daquele tamanhão, assim. Eu vi foto tua, tempo do Pinheiros, hein? Era bem isso mesmo, né? E aí, dito e feito, o Alborguete, pegamos ele lá numa sexta-feira, ele olhou aquela matéria na produção, falou, esse material tem jeito de ir pro ar, né? Vou pôr o menino no ar. Ele falou bem assim. E 20 de novembro de 96, a minha primeira reportagem foi ao ar na TV, com o Alborguete, era uma matéria sobre as consequências do uso das drogas, né? Maconha, cocaína, crack, um mundo sem volta para muitas famílias. Foi uma matéria bem produzida, com depoimentos fortes, chocantes, impactantes, mas para conscientizar e para alertar, como eu digo sempre, né? Para alertar muita gente. Cristiano, você em determinados momentos, você foi pro lado da política, né? Você foi, naquele ano de 2012, eu acho que o mais votado de Curitiba, com 14.819 votos. Memória boa, hein? Eu joguei essa centena, 819, no bicho naquela época, né? Para ver se dava na cabeça, mas não deu. Mas 819 eu joguei porque eu estava acompanhando a votação domingo à tarde, meu parceiro Cristiano. Até aquela época, eu cheguei a dar uma mandada contigo ali pelo Cid Cercado, quando você estava fazendo lá campanha, tal, isso, aquilo. E você foi para o Legislativo. Foi presidente da Câmara também, né? Não cheguei, chegou a ser não presidente concorri. da Câmara, não. Eu achei que não estava preparado, ainda mais por ser primeiro mandato, PC, é um cargo que exige muita responsabilidade. Ficou um burburinho, o rapaz lá está chegando, foi mais votado, vai querer presidenciar a Câmara. De momento algum. Né? Na época até abri mão, quem foi o presidente daquela época foi o Paulo Salamuni. Vereador, nosso amigo, veterano, um cara extremamente sério. Gente boa. E que, olha, falo para você. Atleticano de 4 costados. E que moralizou a Câmara Municipal de Curitiba, que vinha de um escândalo recente naquela época, né? Com ex-vereadores, com ex-presidentes, enfim. E o Paulo Salamuni chegou e moralizou. Fez um trabalho muito legal, muito bacana e colocou a Câmara em novos rumos.
foram 2 mandatos, né? 2 mandatos. De 13 a 13, 14, 15, 16. Isso. Daí 16 foi reeleito. Isso. Até 2020. Como é que foi essa experiência no Legislativo? Gurizão ali chegando na política, ali tudo com aquela velha guarda da política lá, né? Foi um aprendizado muito legal, viu, PC? Confesso que eu não sabia nada de política quando cheguei. E a minha candidatura, ela nunca foi assim algo preparado com muita antecedência. Eu foi batido o martelo que eu seria um candidato 6 meses antes da eleição. Porque o meu pai até então estava vereador, daí se elegeu deputado, ficou aberta a vaga, eu fazia parte ali da juventude, do partido, ajudava em algumas situações e o pessoal falou, Cris, cara, você tem que colocar o teu nome à disposição, ajuda o partido, tá? A gente precisa reeleger outro vereador, a gente acredita que você tem potencial para se eleger, mas se não eleger, pelo menos ajuda alguém a eleger. Aí eu conversei com a família, conversei principalmente com a minha esposa também, meu pai, claro, né? O pai falou, não, se quiser, claro que tem meu apoio, né? Só vai estudar política também. Aí eu fiz uma pós de direito administrativo para aprender de licitação, mas isso depois que daí eu me elegi, né? Eu concorri, no que eu assumi aí deu certo a eleição. Aí no primeiro ano de mandato eu fui fazer uma pós para aprender um pouquinho mais também, além da Câmara, né? Alguns processos ali que fazem parte do dia a dia do vereador. E foi um aprendizado muito bom, aprender de leis, ganhei boas amizades, né? Ali você tem pessoas sérias, você tem pessoas idôneas, responsáveis. Alguns vereadores exercem apenas o mandato, não exercem outra profissão, então vivem 24 horas o mandato. São profissionais dedicados que merecem o nosso respeito e foi um aprendizado muito legal. Olha, a gente passou um momento... Você é a favor dessa, não querendo ter cortado, desses jovens políticos buscando o seu espaço dentro desse cenário? Total. Eu digo assim, PC, eu nunca fui governado, por exemplo, por um presidente da minha geração. Seria um privilégio. Nossa. Ter o meu país governado por todo o respeito aos antigões, né, aos experientes que passaram lá atrás pela presidência, deixaram a sua marca, deixaram um trabalho, alguns positivos, outros talvez nem tanto para alguns. Mas eu acho que, você perguntou do momento, a gente passou, e ainda passa, né, por alguns momentos de polarização, né? Aquele negócio de briga, de guerra política. Acho que esse não é o caminho. Eu acho que tenho certeza, o político ele é empregado do povo. O povo paga o salário. E o povo não paga o político para ficar brigando, paga para trabalhar. Então, eu acho que esse é o caminho. Acho que a gente tem... o extremismo acho que não faz bem para ninguém, né? Nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. Eu acho que a esquerda tem coisas boas que podem ser aproveitadas pela direita. Claro que a esquerda também, a direita tem coisas boas que podem ser aproveitadas pela esquerda. E assim vai. Acho que a gente pode ter um caminho de paz, um caminho de harmonia e um caminho de prosperidade para todos. Eu acho que o momento que o Paraná, por exemplo, vive é único. Eu me considero privilegiado de viver esse momento acompanhando a política. Eu vou dar um exemplo só aqui, a Ponte de Guaratuba. Quantos governadores passaram pelo nosso estado e parece que todos eram amigos do dono da balsa. Ninguém queria terminar com aquele negócio. Ninguém teve peito para tocar o troço. Hoje está aí a ponte, é uma realidade. Está mais de 50% pronta. Vai ser inaugurada em abril de 2026. E outras pontes de Guaratuba, nós temos várias aí no interior do estado, se é que dá para dizer assim. Estrada da Boiadeira e várias outras estradas que ligam cidades menores, que, por enquanto, motoristas têm que dar voltas enormes para pegar uma estrada talvez um pouquinho melhor, para não quebrar o caminhão, para não quebrar o carro em estradas esburacadas. São ligações que estão sendo feitas, são duplicações, são trincheiras, e eu tenho acompanhado isso muito de perto. Você disse que a política não saiu de mim, a gente tem sempre esse gosto de querer estar acompanhando. Está no DNA, está no sangue isso aí. Então eu acho que o Paraná vive um momento único. Eu levantei uma informação esses dias, PC, só para você ter uma noção. Se o Paraná pagasse hoje todas as suas dívidas que tem até 2030, poderia pagar à vista e sobrariam 7 bilhões de reais em caixa ainda. Olha que maravilha, hein? Então, quer dizer, administração aí. O Estado está... O governador, eu estava vendo esses dias, tem o projeto de asfaltar 100% do Paraná, 100% das ruas até o final do ano que vem. E tem verba, tem dinheiro em caixa para isso. São prefeitos que vêm a Curitiba, se tem projeto feito, se já tem projeto pronto, sai com a liberação do recurso. O Paraná nunca viveu isso antes. É verdade. Exatamente isso, PC. Eu sempre quis muito isso, né? Estar nas ruas, ou seja no plantão de jornalismo policial, ou seja, às vezes nos bairros. Quando eu deixei de concorrer a uma reeleição de vereador em 2020, eu falei, olha, eu quero voltar a enxergar os problemas de fora para dentro. Eu acho que em qualquer situação, qualquer segmento, a gente pode cair em zona de conforto. E na política não é diferente. E eu sempre tive essas duas preocupações, PC. Quem me conhece sabe disso. A primeira era... sair da Câmara da mesma maneira que eu entrei, pela porta da frente e de cabeça erguida. E a outra era não ficar rotulado
aquele cara que está há 20 anos na política, o cara está há 20 anos vereador, 20 Fazendo anos... da política uma profissão. Não, eu sou jornalista, mas se eu puder, eu acho que eu posso contribuir de alguma forma, como você disse, estando nos bairros, vendo o problema de fora para dentro, apontando, indicando, cobrando. Você sabe que o microfone nosso é uma arma, a gente cobra. O poder, muitas vezes a gente dá voz. Hoje com a internet muita gente tem lá sua página, tem os influencers que falam bem e que fazem, né, aquele apelo, aquela revolta, muitas vezes, chegar ao poder público. Antes não era assim, mas a TV continua sendo, né, um grande canal de comunicação, um grande elo entre a população e o poder público, para que essas pessoas tenham voz e possam cobrar, possam pedir algo de melhor para o seu bairro, para a sua rua, para o lugar onde vivem. E eu acho que a gente tem esse papel de contribuir. Acho que a partir do momento que a gente não quiser mais ou não entender que não dá mais para contribuir com isso, aí pega, vai para casa, vai dormir, vai fazer qualquer outra coisa, né? Você falou num ponto crucial, né? Que eu acho que passou a ser um divisor de águas. Você falou da pandemia, eu nunca vou me esquecer, 20 de novembro de 2020, né? Você teve um problema com a Covid e foi lá para o Hospital Vita, né? Ficou 60 dias. 62. Você saiu no dia 21 de janeiro de 2021. Justamente. Eu sei disso porque o Vitinho, aliás, quero mandar um abraço para o Vitinho, quero mandar um abraço para o Robertinho, para todos os irmãos aqui do nosso Cristiano. O Robertinho era o craque do meu time, da seleção da imprensa. Meus meu irmãos. Ponta direita com aquelas canetas que pareciam um abacaxi, atropelava todo mundo, ia para cima e fazia gol. Eu te mostrei a foto aqui do último jogo que nós fizemos lá, o homem era fera. Jogava. E o Vitinho era aquele cara mais espiritual, né? Mais espiritualizado, pastor. Espiritualista, pastor, sempre com uma palavra de acalento, de incentivo. Eu nunca vou me esquecer quando o Vitinho entrou em contato comigo e falou assim: PC, vamos fazer uma corrente de orações, o meu irmão não está bem. Eu falei, Deus já abençoou. Por isso que quando eu falei aqui no início, craque do microfone, craque do rádio, craque da televisão, craque do legislativo e craque da vida, abençoado por Deus. Amém. Foi um período terrível, né, velho? Foi uma coisa assim que... Mas com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Graças a Deus, PC. Está aí, firme e forte. Graças a Deus, PC. Foi... E não tinha comorbidade nenhuma, né? Como tanta gente que contraiu o vírus e passou maus bocados. Eu não tinha diabetes, hipertensão, obesidade, nada disso e quase... Pingando azeite, né? E foram, como você disse, 62 dias de hospital, 40 dias de UTI, 30 dias entubado. Hoje eu brinco que dezembro de 2020 passou que eu nem vi. Mas passou porque eu não vi porque eu estava apagado, estava entubado, né? Então, mas agradeço muito a Deus mesmo por essa experiência. Foi também um aprendizado na minha vida, né? Acho que tudo é aprendizado, né? Eu sempre fui muito temente a Deus, sempre valorizei muito tudo que Deus sempre me deu, inclusive a minha família, né? As oportunidades que Deus colocou diante da minha vida. E a partir daqui, aquilo só me fez ser cada vez mais grato, né? Cada vez mais. Então, sou muito grato. Rapaz, falta a palavra, porque foi... eu só tenho que agradecer médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, a família, os amigos como você, meus irmãos, que o Vitinho, por exemplo, você falou, né? Tomou conta da minha rede social, chamava ali meus amigos da rede para uma oração, para um clamor de oração, para corrente de oração. E hoje, estamos em 2025, né? Metade de 2025, até hoje, PC, eu encontro pessoas que eu nunca vi na vida e que me abraçam e que falam, olha, eu orei por você, eu fazia parte das correntes lá com o seu irmão. Recentemente fui no jogo, no Couto Pereira, o cidadão saiu lá da cadeira e falou, cara, eu preciso te dar um abraço. Eu falei, pô, agora. Ele falou, cara, eu te acompanhei, minha mãe rezou por você. Esses dias me cortou o coração. Eu, na Tibagi aqui, vindo para casa, rua Tibagi, no centro, estava parado no semáforo, o camarada veio atravessando a rua. Quando ele me viu, estava com a janela aberta. Ele, você, rapaz, a minha mãe orou por você, mas a minha mãe faleceu faz 1 ano. A Covid, né, vai para 5 agora. Ela falou, cara, minha mãe te assistia toda manhã, minha mãe orou por você, minha mãe dobrava o joelho e pedia em oração pela tua vida. Então, não tem dinheiro que pague, né, PC, esse carinho, esse respeito das pessoas. Meu sogro, o Biancão, ele dizia, porra, PC, esse rapaz é bom, vamos fazer o ter, vamos orar, vamos fazer aqui. Olha, PC, eu não imaginava, nunca na minha vida que eu, né, vindo a passar pelo que passei, fosse ter o carinho de tanta gente, a torcida positiva, assim, né, a energia positiva de tanta gente para que eu me recuperasse. Eu não imaginava, foi para mim uma grande surpresa, sabe? Eu acho que eu sou um cara que eu nunca fiz mal para ninguém. Eu tenho isso comigo de família, né? Nunca. Você não faça para os outros o que você não quer para você ou para tua família, né? Não, então eu nunca fiz mal para ninguém. Se eu não puder ajudar, eu não atrapalho. Mas assim, não imaginava que tanta gente fosse se mobilizar da maneira que foi. Só pode seguir lá no Instagram, @ciadopastel, CWB.
@Cia do Pastel CWB, 41 30 15 30 12, entrega na sua casa, pastel sequinho, gente. Delícia. Pedir pra galera aqui, ó. Ó, crocante. E a rapaziada gostou. Tá aprovado, pessoal? Aí, ó. Todo mundo aprovou. O Geleia já comeu 48 pastelzinhos, 30 de chocolate. Depois quer manter aquela cinturinha dele de Kombi, né? Aquela cinturinha de ovo. Aí um goleiro com aquela cinturinha de ovo, como é que vai fazer para pular na bola, né? Eu tô falando, nosso diretor aqui, Cezinha Oliveira, é brincadeira, né? 48 demais, né? pastel de chocolate. Sério? Um ponto importante. Na época da CNT. Quantos anos? 15 anos de CNT? De 99 a 2018, 19 anos. 19 anos de CNT. Teve um período que você recebeu um convite da CNT Nacional, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É isso? 2011. Você foi para lá para ser o âncora de um jornal do 190 Nacional. É isso? Local. Lá local. pro Rio, isso. Lá pro Rio. A direção da... Assim, diferentemente... Quando você recebeu esse convite, eu falei, o Cristiano tá louco da cabeça. Capaz que eu vou me meter numa barca dessa. Diferentemente do que muita gente pensa, mas a CNT ela sempre teve a cabeça de rede aqui, né? Diferente de sempre Globo, São Paulo, que a cabeça de rede, né? A emissora mãe, como se diz, elas ficam no eixo Rio-São Paulo. Uhum. A CNT era a única emissora com a cabeça de rede fora desse eixo. A cabeça de rede aqui no Paraná. Sempre foi aqui. Isso. E aí, como o 190 foi um programa que deu muito certo aqui, eles tiveram a ideia, o Rio de Janeiro, o jornalismo policial combina, né? Implantar o 190 lá. E aí pintou esse convite para que a gente pudesse dar esse pontapé inicial lá. Foi um desafio, foi mais um aprendizado, que eu agradeço à família Martinez pela confiança naquele momento. E ficamos 6 meses lá, né? Ficamos até o final de 2011. E aí por isso que eu falei há pouco, que em 2012 eu fui candidato e a minha candidatura ela surgiu em 6 cima meses do laço. antes. Em cima do laço. No início do ano eu ainda estava lá no Rio de Janeiro, né, dando sequência a esse projeto da CNT lá. E foi um programa que deu certo, ficou por alguns anos lá no Rio de Janeiro no ar. Depois, quando eu precisei voltar, né, para tocar a vida por aqui, se eu não me engano, Fernando Mendes era um repórter que era da Sônia Abrão na época, lá da Rede TV no Rio, foi contratado para nos substituir e tocar o baile por lá, né? E aí o programa ficou mais algum tempo no ar lá. Era um programa que era bem produzido, que ganhou o respeito da população carioca, a gente foi muito bem acolhido lá. Foi, como eu disse, um período que eu aprendi muito. 19 anos na CNT, Central Nacional de Televisão, família Martinez, uma experiência sensacional. Como que foi isso para você? Foi um aprendizado bom, não foi? Maravilhoso. Todo mundo ali tratando bem, aquela equipe maravilhosa. Seu Oscar, falecido seu Oscar. Que era o primeiro e último a chegar, né? Era o primeiro a chegar. Com seus 90 e tantos anos de idade, era o primeiro a chegar na emissora todos os dias e o último a sair, né? Isso direto. Então, um respeito muito grande por toda a família Martinez, né? Família que por muito tempo empregou muita gente, ainda emprega, né? Pioneiros aqui no Paraná em se ter uma cabeça de rede, como eu disse, fora do eixo Rio-São Paulo. Então, foi, sem dúvida, PC, um grande aprendizado e um privilégio muito grande também trabalhar ao seu lado, né? Na época do Balanço Esportivo. Ficamos... Né? Nós tínhamos ali o balanço diário, né? 7 a 8 anos juntos ali. E nas noites de domingo, que era um sucesso também. Que o teu estúdio era na frente do que eu apresentava, você passava a bola para mim. Isso, exatamente. Encerrava teu programa. Às vezes você me chamava para fazer uma passagenzinha. Exato, Pensei, o que vai ter hoje aí e tal. Exatamente, lógico que lembro. Era bacana, né? Muito bom. Ao vivo ali e tal, uma Muito equipe bom. técnica sensacional. Afinadinha, ajustada, né? Todo mundo trabalhava entrosado, de olho fechado. Aquele negócio que você fala do entrosamento em campo, né? Toca aqui, tá de olho fechado, né? Sai de olho fechado. De olho fechado. E às vezes a gente fala aqui, o pessoal fala, pô, você tá puxando o saco dos caras lá. Pensei, não, o Rodriguinho Martinez, né, o filho do Martinez, o Rodriguinho. Isso. Às vezes a gente tava ali, tinha a sala de vocês ali do 190, tinha a nossa do esporte aqui, às vezes ele vinha, passava ali, seu Oscar, né? Sim. PC, como é que tá faltando alguma coisa? Como é que tá o programa? Como é que não tá, meu filho? E os como donos da TV, né? Os donos da emissora. Cara, os donos da CNT vinham perguntar pra gente, humildade. Cara. Porra, era uma coisa assim muito bacana. É isso. Muito legal. Domingo à noite aquilo tinha uma audiência, cara. Se colocava na CNT. E aí aquilo fazia muita gente às vezes campeonato. Refletir, né? Pô, se os donos da TV têm essa humildade, essa simplicidade, esse tipo de atitude, quem somos nós, né? Para, de repente, pensar diferente ou agir diferente, né? Quem foi, Cristiano, que te deu a primeira oportunidade para falar no rádio esportivo como repórter esportivo naquela época, ainda da faculdade, que você fazia o dia a dia lá do Malutron, fazia visitante, fazia algumas viagens? Aonde que surgiu a primeira oportunidade para trabalhar? Qual rádio que foi? Edson Eloy Pereira. Esse menino? Ô, Pereirinha. Olha o chutinho dele, Pereirinha. Tortinho, Lombardi. Pereirinha. Grande Pereirinha. Pereirinha foi quem me deu a primeira oportunidade na Rádio Capital.
Capital, lá em cima, lá no Bairro Alto. No Bairro Alto, lá, né? E era o Malutron, se eu não me engano, o Malutron ainda estava na B do Paranaense. B do Paranaense, segunda divisão. A minha estreia com ele foi no jogo em Guarapuava, estádio Valdomiro Gelinski. Nossa, aliás, não foi no Valdomiro Gelinski, foi no Lobo Solitário. Lobo Solitário, terra do Geleia, lá no Lobo Solitário. E aí foi um Batel e Malutron lá, casa cheia. Batel de Guarapuava. Foi uma experiência muito boa, sou muito grato ao Pereirinha. Aí depois com o Capitão Hidalgo, na Rádio Cidade. Naquele tempo, o jogo fora de Curitiba não tinha essa mordomia da gente contratar um técnico para instalar, não tem. Era a gente que tinha que instalar aquelas maletas do João Rochinski, TX, RX e cabão, né? E dependendo do estádio, 200 metros de cabo. 200 o que metros era de aquele cabo. Estádio Olímpico do Grêmio? Meu Deus, lá na Zenha. 200 metros. 200 metros de cabo. No Independência era moleza, né? 10 metros resolvia, né? A gente às vezes não confiava no armário lá de baixo, né? E jogava o cabão da cabine, né? Nossa. Que o narrador falava, você jogou o cabão da cabine e você falava também, né? Exato. Mas foi uma experiência. Por isso que você ficou forte, a gente tanto enrolar cabo no braço, assim, né? Enrolei bastante. Mas foi legal. E depois com o Capitão Hidalgo na Rádio Cidade também. Exatamente, né? Rádio Cidade. Foi um período bom ali também. Muito bom. Muito bom. Na B2 você trabalhou ou não? Na B2 tirei férias. Do Edson Tomás e do Luiz Ribeiro. Tá aí até hoje os dois aí, né? Tirei férias, né? Fiquei um mês, um ano fiquei um mês, outro mês fiquei mais um ano, né? Eles me chamaram para tirar férias. Mas aí, depois da Rádio Cidade, o Moura Júnior, que era da Rádio Cidade, foi para Transamérica. Grande Moura Júnior. E aí, numa abertura de oportunidade que teve lá para repórteres, ele indicou o meu nome, Alexandre Zraik. Falecido, uma saudosa grande memória, referência, né, também, né? Um baita de um parceiro. Não tinha como não aprender muito também estando do lado do Alexandre. E aí o Alexandre nos deu a oportunidade de passar a ser setorista ali da Transamérica, né? E lá a gente fazia um rodízio na época, né? Ficava um ano cobrir o Atlético, um ano o Paraná, outro ano o Coxa. Então eu tive a oportunidade de cobrir os 3 times da capital ali no tempo que fiquei. Tem alguma história assim que você lembra do rádio, alguma viagem, alguma coisa na época quando fazia o futebol ainda, do tempo das viagens, aquela coisa da gente sair de manhã daqui de Curitiba, fazer um jogo no Morumbi, voltar num bate-volta, ficava o dia inteiro na rua, às vezes ia para o Rio de Janeiro. Você chegou a fazer jogo no Maracanã, né? Fez jogo no Maracanã. São Januário. São Januário. Lá era brabo, né? 2004, lá né? o couro comia, né? 2004, o Atlético Paranaense fez uma baita de uma campanha, né? Vice-campeão brasileiro, eu era setorista do Atlético na época. E o antepenúltimo jogo do Atlético foi contra o Vasco em São Januário. O Vasco precisava ganhar para não ser rebaixado. Seria rebaixado em 3 rodadas ali de antecedência. E na época o Eurico Miranda colocou o ingresso a R$1. É claro que lotou São Januário. Imagine. Trancou o time do Atlético no vestiário. Os jogadores geralmente sobem para aquecer no gramado. Aquela saída pro gramado, aquela grade lá embaixo, no cadeado. No cadeado. E os seguranças não tinham a chave. Tirou os ventiladores do vestiário, e nem ar-condicionado tinha, era ventilador, ele tirou. Ou seja, quando o árbitro foi lá, pediu para que abrisse o portão, já estava na hora de praticamente entrar para o jogo, os jogadores do Atlético entraram derretendo em campo, né? Ainda tentou no tapetão tirar o Denis Marques da partida, de última hora. Então foi uma partida que marcou bastante. E lógico, né, infelizmente cercada por atos de violência, principalmente fora do estádio, a torcida do Atlético acuada, sendo alvo de emboscada na chegada ao Rio de Janeiro. Foi um jogo que marcou bastante. E naquele mesmo ano, outro jogo que marcou muito, para os torcedores atleticanos, infelizmente de maneira muito negativa, o rebaixamento do Grêmio, que aconteceu na outra rodada, num 3-3 histórico em Erechim. O Atlético abre 3-0 de vantagem. No Colosso da Lagoa, né? Colosso da Lagoa, o estádio do Erechim, do Ipiranga, né? Em Erechim. E aí até os 37 do segundo tempo, o Atlético ganhava de 3-0, quando Balói, Carlos Pitbull e não lembro quem mais, fizeram 3 gols, empataram o jogo por Grêmio. Talvez se tivesse mais 5 minutos de jogo, arriscava o Grêmio virar e naquela rodada pelo menos se livrar do rebaixamento, mas não aconteceu, né? 3-3. Foi um momento histórico também para mim, porque, poxa, o Grêmio, né? Um time, eu confesso pra você, o meu segundo time hoje, eu diria para você que é o Grêmio. Tirando o Coritiba, que time você gosta? Sempre me simpatizei muito com o Grêmio. Tudo gremista aqui, ó, atrás das câmeras, então, aqui, tudo gremista. Até time... o Jefão é gremista aqui, ó. E eu até então não me lembrava de ter visto, o Grêmio rebaixado. Teve um rebaixamento na década de 90, né? 91. Eu não lembrava, eu tinha 11 anos, eu acompanhava muito futebol. Mas, poxa, eu tava vendo o Grêmio rebaixado ali. E foi na zona mista uma confusão, dirigente desmaiando, um empurra danado, gente passando mal. Um caos. E o estádio, o Colosso da Lagoa, você conhece. Ali para quem não conhece, é um estádio muito acanhado. Acanhado. Não tem uma estrutura, assim. Então, foi um jogo tenso. Aquele foi um jogo bem tenso. Cristiano, o que você gostaria de fazer que você ainda não fez? Que você ainda tem como projeto para a tua vida jovem como
e dizer assim, não, PC, eu quero fazer isso, eu quero apostar nesse projeto, seja na comunicação, seja no Bora Paraná, eu quero poder auxiliar aqui e ali, eu quero voltar para a política, eu quero ser a voz do povo, né, para poder fazer com que melhore a condição de vida das pessoas. O que você ainda não fez que você gostaria de fazer? Eu tenho uma dívida que eu acho que é comigo e com Deus, PC. Eu acho que se eu me livrei do jeito que me livrei da Covid é porque Deus tem uma missão para mim ainda aqui. Eu quero fazer o bem, sem demagogia nenhuma, eu quero poder ser útil na vida das pessoas, de uma forma positiva. Eu não sei como ainda, eu confesso que eu peço isso em oração todos os dias, para que Deus me aponte o caminho e para que me dê sabedoria para eu conseguir identificar isso e para que eu possa fazer. A minha maior preocupação eu acredito muito em Deus, como eu falei no início da conversa, o que eu quero, ou o que eu não quero é chegar diante de Deus um dia, diante dele com as mãos vazias, sem ter o que apresentar. Eu acho que eu posso fazer mais, eu acho que eu quero fazer mais, eu me cobro diariamente, você talvez viaje, podia falar aqui alguma viagem, alguma realização profissional, mas eu acho que é mais isso, sabe? Eu sinto no meu coração que Deus tem algo maior para mim, assim, no sentido de me usar para ser útil na vida das pessoas. E pode ter certeza. Estou tentando identificar isso, confesso. Pode ter certeza. O relógio de Deus é diferente do nosso. Ele te colocou nesse propósito, você está aqui, né? Com saúde, vivo, graças a Deus, com a tua família, com a tua amada família. Ele sabe o momento. Ele está te preparando. Vai chegar um momento, como você falou, você pede em oração, ele vai dizer, Cristiano, está aqui o caminho. Você está aqui, você foi, né? Está aqui com a gente, é aqui onde você vai atuar. Né? Daqui para frente. Eu espero ter esse discernimento, né? Conseguir enxergar isso. Eu peço isso, eu acredito que essa hora vai chegar. E só em tempo que você falou de família, PC, eu quero agradecer muito, né, minha família. Nossa. Claro, não só meu pai, mas a minha esposa, Andresa, é minha parceirona, a gente está junto desde 99. Que maravilha. Casados desde 2003, que então são 22 anos de casado, temos 2 filhos maravilhosos dessa união, a Gabi e o Davi. Agora veio o meu netinho, o Henrico. Então, muito feliz, né? E só peço a Deus que realmente continue me dando saúde para que eu possa ter o privilégio de ver meus filhos, meus netos crescerem e de continuar cuidando da minha esposa, que ela possa cuidar de mim também. Acho que isso é a melhor coisa que a gente tem na vida. Cristiano, o que você gostaria de fazer que você ainda não fez, que você ainda tem como projeto para a tua vida jovem como é, e dizer assim, não, PC, eu quero fazer isso, eu quero apostar nesse projeto, seja na comunicação, seja no Bora Paraná, eu quero poder auxiliar aqui e ali, eu quero voltar para a política, eu quero ser a voz do povo, né, para poder fazer com que melhore a condição de vida das pessoas. O que você ainda não fez que você gostaria de fazer? Eu tenho uma dívida que eu acho que é comigo e com Deus, PC. Eu acho que se eu me livrei do jeito que me livrei da Covid é porque Deus tem uma missão para mim ainda aqui. Eu quero fazer o bem, sem demagogia nenhuma, eu quero poder ser útil na vida das pessoas, de uma forma positiva. Eu não sei como ainda, eu confesso que eu peço isso em oração todos os dias, para que Deus me aponte o caminho e para que me dê sabedoria para eu conseguir identificar isso e para que eu possa fazer. A minha maior preocupação eu acredito muito em Deus, como eu falei no início da conversa, o que eu quero, ou o que eu não quero é chegar diante de Deus um dia, diante dele com as mãos vazias, sem ter o que apresentar. Eu acho que eu posso fazer mais, eu acho que eu quero fazer mais. Eu me cobro diariamente, você talvez viaje, podia falar aqui alguma viagem, alguma realização profissional, mas eu acho que é mais isso, sabe? Eu sinto no meu coração que Deus tem algo maior para mim, assim, no sentido de me usar para ser útil na vida das pessoas. E pode ter certeza. Estou tentando identificar isso, confesso. Pode ter certeza. O relógio de Deus é diferente do nosso. Ele te colocou nesse propósito, você está aqui, né? Com saúde, vivo, graças a Deus, com a tua família, com a tua amada família. Ele sabe o momento. Ele está te preparando. Vai chegar um momento, como você falou, você pede em oração, ele vai dizer, Cristiano, está aqui o caminho. Você está aqui, você foi, né? Está aqui com a gente, é aqui onde você vai atuar, né? Daqui para frente. Eu espero ter esse discernimento, né? Conseguir enxergar isso. Eu peço isso, eu acredito que essa hora vai chegar. E só em tempo que você falou de família, PC, eu quero agradecer muito, né, minha família. Nossa. Claro, não só meu pai, mas a minha esposa, Andresa, é minha parceirona, a gente está junto desde 99. Que maravilha. Casados desde 2003, que então bênção. São 22 anos de casado, temos 2 filhos maravilhosos dessa união, a Gabi e o Davi. Agora veio o meu netinho, o Henrico.
Então, muito feliz, né? E só peço a Deus que realmente continue me dando saúde para que eu possa ter o privilégio de ver meus filhos, meus netos crescerem e de continuar cuidando da minha esposa, que ela possa cuidar de mim também. Acho que isso é a melhor coisa que a gente tem na vida. Que legal, maravilha, maravilha. Olha, a gente que já gravou aqui 13 episódios, alguns detalhes assim do bate-papo eu já até nem lembrava mais. Acompanhando com vocês aqui, revendo, eu pude rever novamente e ver que legal, que bacana, né? Esse resumo que a gente fez aqui. Se você quiser assistir na íntegra, tá aqui no canal novamente. Você que despertou interesse e gostou da história de vida do nosso Cristiano Santos, meu amigo, grande comunicador, jornalista que foi vereador aqui pela Câmara Municipal de Curitiba e fez um trabalho espetacular nas suas gestões quando esteve no Legislativo, nosso representante na Câmara Municipal, grande homem da comunicação, o moço do Bora Paraná. Você que quer rever na íntegra, dá um cliquezinho aí, tá aqui, ó, o vídeo dele tá aqui no meu canal, aqui no canal Paulo César Timan, na Casa do Craque. Hoje a gente só tá trazendo aqui os melhores momentos e, novamente, falando para você que está chegando agora aqui no canal, a gente fez isso na semana passada, tá fazendo hoje de volta, recapitulando, revendo os melhores momentos destes episódios que a gente teve até agora, foram 13, devido a esta viagem que a nossa equipe fez aí. Parte da nossa equipe está nos Estados Unidos, retornando hoje, mas na semana que vem já teremos mais um episódio inédito na Casa do Craque. Já está prontinho, meus amigos, vocês vão gostar do camarada que será o nosso convidado na próxima semana, na sexta-feira da semana que vem, às 8 horas da noite. Já pegou aqui, sextou na Casa do Craque. Toda sexta-feira, você em casa, tranquilo, às 8 horas da noite, dando aquela descansada, se preparando para o final de semana e acompanhando aqui os episódios, falando de futebol, do bom e velho futebol, sabendo as curiosidades a respeito dos seus ídolos que a gente conta aqui na Casa do Craque, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do resuminho aqui do bate-papo com o nosso Cristiano Santos, né? E agora a gente vai então rever grandes momentos da entrevista, do bate-papo, do podcast com essa fera, essa lenda, nosso querido amigo uruguaio Colacho, o nosso tchê Sérgio Ramírez Dávila, o moço que vestiu a camisa do Clube de Regatas Flamengo, tendo conquistado títulos importantes pelo rubro-negro da Gávea, no Rio de Janeiro, ele que vestiu também a camisa do Sport Clube do Recife, ídolo na Ilha do Retiro, jogou aqui no meu querido e amado Sport Clube Pinheiros, foi trazido pelas mãos do então, presidente Ayrton Coelho Queiroz, saudoso presidente do Sport Clube Pinheiros, e que leva o nome lá da Vila Olímpica do Boqueirão, estádio presidente Ayrton Coelho Queiroz. Como treinador, como técnico de futebol profissional, nosso Ramírez conquistou vários títulos, foi treinador, foi técnico do Atlético, do Curitiba, do Paraná Clube, e comandou também o Sport Clube Pinheiros e o Colorado Sport Clube antes da fusão, antes de 1989, pós-fusão, todos sabem, tivemos aí o nosso Paraná Clube, o tricolor, tricolaço da Vila. Então vamos lá, e tem aquele episódio aí também do nosso Ramírez que correu atrás do Rivelino no Maracanã. Não foi legal não foi bacana. Hoje o Ramírez é grande amigo do Riva, os dois conversam quase que semanalmente, Isso foi que aconteceu lá no passado, na década de 70, quando o Ramírez estava jogando aquela partida, se não me falha a memória, pela Copa Atlântico, Ele vai falar a respeito disso aí, foi no estádio do Maracanã, entre Brasil e Uruguai, tá certo? Vamos acompanhar então agora com moda de viola, com muita música, com o nosso Ramírez cantando, ele que é um músico profissional de primeiríssima qualidade, e a gente vai rever agora como foi então essa noite especial, regado aquele vinho à parrilha uruguaia, lá na casa do Sérgio Ramírez, num bate-papo com amigos, contando a história de vida do nosso Sérgio Ramírez Dávila. Acompanhe como foi então os melhores momentos dessa resenha, desse bate-papo com o nosso grande amigo Ramírez, o Sérgio Ramírez Dávila. Vamos lá? Bota no ar aí, Joãozinho. Vamos rodar aí os melhores momentos com o nosso Ramírez. Bom, eu estou há 48 anos no Brasil, E aqui em Curitiba eu moro desde 83, em Curitiba, Claro, residência em Curitiba, mas também morei no Brasil inteiro. Sim. Como atleta e principalmente como treinador,
Eu fui treinador desde Pelotas, Santa Cruz, um pouco mais distante, né? Até Belém do Pará, Maranhão, Fortaleza, Recife e por dentro do país também Goiânia e interior do Paraná. Quer dizer, andei o Brasil todo. Por aí estou quase 50 anos que estou por aqui já, né? Me diga uma coisa, é verdade ou é lenda essa história que o Ramires, lá na infância, em 33, jogava no gol? Sim, É verdade? Claro. Fui goleiro. Com essa estatura toda. Em 83, sim. Curitiba e Pinheiros no Alto da Glória. Tá? Curitiba com o timaço, nós também com o timaço. Duas grandes equipes, né? Nós também com o timaço. Escanteio a nosso favor. Do lado direito, do lado esquerdo do Curitiba, do lado direito nosso. Bola na área, zagueiro do Curitiba. Bom, e eu fui no rebote. Fiquei na meia-lua ali. Eu lembro. Fiquei na meia-lua. E aí o zagueiro do Curitiba ganhou e a bola caiu no meu pé esquerdo. Na minha canhota. Peguei desse pulo, não deixei picar a bola. Na veia. Meti na gaveta do Jairo. Lá. Toma. Eu lembro desse gol. Aquilo ali foi fantástico. Foi um sapataço. Uma panca, um pombo sem asa. Um sapataço. Foi aquilo que saiu na tribuna no dia depois. No outro dia. E com a perna esquerda. Olha aí. Meteu um canhotaço na gaveta. Já era um dos grandes goleiros do futebol paranaense, do futebol brasileiro, com convocações também para a seleção brasileira. Infelizmente já nos deixou, nos deixou, isso mesmo. Não cumpriu o prometido, subiu antes do combinado, né? Nos deixou estar na esfera espiritual. É verdade. E como que foi essa... Eu lembro que eu estava na base lá, que eu falei que eu conheço o Ramires desde os meados dos anos 80, aquela época. Eu estava na base lá com o seu Hamilton, com o Foguinho, com o Ademir Alcântara, com o Ribamar, Serginho. com o Norberto, Serginho, Catani, toda aquela turma. O Ramires apareceu na época do seu Ayrton Coelho Queiroz. Era ele o presidente que te contratou? Foi ele que te contratou? Foi ele que me contratou, isso mesmo. Agora, quem via o Ramires jogando dentro de campo já sabia que ele ia ser um grande treinador de futebol pela liderança que ele exercia, né? Por essa seriedade na marcação. Eu lembro muitas vezes que você falava assim, o lateral ele tem que primeiro, ele não pode ser um mau marcador e um mau apoiador. Ou ele é um bom marcador, ou ele é um bom apoiador. Casos específicos que a gente lembra aqui, que jogou junto com você, o Leo Vegildo Lins Gama Júnior, o grande maestro, que era mais um meia de ligação do que... Isso. Mas tinha alguém que estava sempre fazendo a cobertura dele. E eu lembro que você, a marcação ali, para entrar por aquele setor na lateral direita, era complicado, ia marcar o Tchê, o cara no dia antes já dizia, vou ter dor de cabeça, enfrentar o Tchê naquela lateral direita. Né? Mas era uma... Eu tinha essa característica de boa marcação, né? E eu sempre fui privilegiado fisicamente. Eu tive sempre boa força. Tá jogando até hoje, pô? E fui veloz, muito rápido. Sim, né? muita velocidade. Rápido. Característica marcante do marcador de ponta, como a gente fala, né? E também a severidade que o atleta tem que ter. A severidade. Tem que ser severo, tem que ser viril, mas leal. Leal. Severidade com o adversário. Sim. Você não pode ir, né, com todo amanteigado. Sutileza. Sutileza no futebol. Veja bem. Futebol não tem bobo. Não estou falando de violência. Não. Estou falando de virilidade no futebol. Que é onde você ganha a dividida, hoje, nós chamamos como técnicos todos, chamamos essa parte estratégica de que ganhar os duelos. Quando você ganha os duelos, então você tem um caminho a percorrer de vitórias. Agora, quando você perde os duelos, tchau. Um abraço. Futebol não tem mais bobo, né, Ramires? Isso aí. Hoje em dia tem que ter essa seriedade, essa virilidade que você falou, acima de tudo. Diria assim que a melhor fase, diria assim, vou dividir, foi justamente lá no meu país. Né? No Uruguai. No Uruguai, que eu saí da minha cidade como amador e fui jogar profissionalmente no Liverpool, que foi campeão ano passado. Sim. Uruguaio. Claro, lá eu não fui titular. Fui novo e o clube me emprestou no ano seguinte para outro clube da segunda divisão
Em 74, voltou a me emprestar para outro clube da segunda divisão. Fui muito bem. E aí, em 75, apareceu um clube que se chama Huracan Buceo. Huracan. E acabou comprando meu passe. E aí fiz uma performance assim muito boa, que essa performance me levou à seleção uruguaia, sabe? Então imagina, naquela época, você jogar em time médio, time pequeno e chegar na seleção uruguaia era muito difícil. Então eu acabei tendo essa performance muito boa, jogando na lateral direita. E foi um relâmpago a minha subida assim, Meteórica. meteórica, né? De jogar em times fui para a Série A do Campeonato Uruguaio, fui 2 anos Série B e depois para a Série A de novo, e em 75 só fui chamado para a seleção, Que maravilha, hein? para eliminatórias do Mundial de 78. Copa da Argentina, né? Que infelizmente a gente não classificou. Não classificou, né? Mas eu joguei 33 jogos na seleção, com bons jogadores, né? Morena, Oliveira, Jiménez, Corvo, aquele goleiro que jogou no Grêmio. Corvo, jogou no Grêmio. Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues jogou no Santos. Nossa Senhora. Na seleção, muitos anos. Seleção. E, enfim. E depois, então, veio a fase de estar no melhor do Brasil. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai ser mais um baile no Maracanã. E eu sou vascaíno, hein? Eu sou vascaíno. E, obviamente, vim tendo na minha frente 2 jogadores de seleção brasileira, né? O Toninho, falecido Toninho, e o Toninho Júnior. Baiano. Toninho Baiano. E o Maestro Júnior. É. Que, aliás, é teu grande amigo até hoje, né? Meu Até parceiro, hoje. meu Irmãozão, parceiro. irmãozão Meu de irmão, fé. Meu irmão. Mas assim mesmo eu joguei. Eu joguei 94 jogos em 3 temporadas. Pô, nossa. 94 jogos. Imagine. 94 jogos joguei no Flamengo Deus do em céu. 3 temporadas. O que foi? O nosso treinador, que também é falecido, né, o capitão Coutinho, Nossa. achou uma fórmula de colocar o Toninho e eu na lateral. Olha pelo só. mesmo corredor. Toninho No na lado ponta, direito. Toninho na ponta e eu na lateral. Imagine. Então era Toninho com aquela velocidade, você voando, pingando azeite ali. Era trasão nas 4 rodas. E, obviamente, assim, ou às vezes jogava na esquerda porque o Júnior entrava como volante também, tá? Junto com o Carpegiani, enfim, qualificava, marcava a linha de 4, ficava forte na marcação e o meio de campo ficava com mais qualidade com o Júnior, né? E jogando por dentro. Enfim, foi essa fase minha muito boa. Aí saí do Flamengo, fui para a Argentina. Fui jogar no Independiente de Buenos Aires, né? Joguei 6 meses lá e voltei novamente. E depois comecei a rodar. Fui para Recife, Fortaleza, voltei para o Rio, para o Campo Grande do Rio. Não tem nenhum ser humano técnico profissional. Eu sei de jogadores que jogaram nos 3. Jogaram no Paraná, jogaram no Atlético em Curitiba, tipo o Edinho Baiano, né? Mas Sim. Treinador técnico, eu acho que você é o único. Eu acho que sou o único que treinei os 5 times da capital. Os 5 times da capital. E outra coisa mais, devo ser o único técnico que treinei 2 times ao mesmo tempo. Olha, conta essa história Sabia para nós aí. disso? 2 times ao mesmo tempo. Separado na cidade por 60 quilômetros. Olha só, rapaz. De tarde treinavam um time e de manhã treinava um time e à tarde treinava outro. Meu Deus. Meu carro tinha um opalão. Opalão azul? Eu treinei. Você deu assim, olha bem, eu estava treinando o Iguaçu do União da Vitória. Associação Atlética Iguaçu. No Campeonato Paranaense. Terminou o Campeonato Paranaense e me contratou Canoinhas, de Santa Catarina. 60 quilômetros de União da Vitória. Porto União, União da Vitória. E já treinando lá, recebi o telefonema de novo do presidente do Iguaçu. O Denir Borges. Ele tem que voltar porque vamos entrar numa competição aí, módulo amarelo. Eu digo, mas como que eu vou fazer? Não, dá um jeito. Que coisa de louco, Olha só, rapaz. Isso é inédito. E ainda ele arrumou um amistoso contra o Grêmio. Nossa. O Grêmio estava aqui em Curitiba fazendo um jogo e arrumou um amistoso e eu peguei 5 jogadores do Canoinha, coloquei no meu Opala
e trouxe para poder fazer esse jogo treino, um jogo amistoso de noite lá em Porto União. Olha só, lá no Antioco Pereira? Lá mesmo. No Grêmio jogava o Serginho. Olha, o Serginho Cabeção. Serginho Cabeção. Grande Meu cabeça. parceiro também. Sim, nosso amigo, querido. parceiro nosso de amigo música. da música, do violão, queridão. E, enfim, acabei então deixando um pouco de lado o Canoinhas, né? Sim. Porque essa participação no módulo amarelo, mas foi muito curta também. Aí voltei de novo para o campeonato da Série B catarinense com Canoinhas. Olha Fizemos só. uma boa campanha lá, né? Muito boa também. Enfim, tem essas particularidades dentro da minha carreira como técnico. Muito bacana. Mata uma curiosidade, o povão quer saber, Ramires, como que era, como eu estou conversando com você aqui, assim, nesse bate-papo gostoso, descontraído, como é que era, assim, sentado ao lado do grande Arthur Antunes Coimbra, do Galinho de Quintino, sentar ao lado de um Júnior, de um Adílio, ir para o ônibus, ir para a delegação junto, o Júnior naquele pandeiro, você no violão. Isso, estou falando, não só no Brasil, mas em torneios internacionais, porque o Flamengo chegava mês de janeiro, era torneio Ramon de Carranza, torneio Teresa Herrera, viajava a Europa inteira, ganhava. Como é que era conviver com essas feras que a gente só via na televisão, Ramires? Pois é. Eu tive esse grande privilégio, né? E ainda tenho, porque mantenho essa amizade férrea, né? Com Júnior, com Zico, com Rondinelli, Cantarelli, Raul, que mora aqui em Curitiba. Raul Plasma. Raul, falei esses dias com ele, né? Grande Raul, goleiraço. Ia dizer com Nelson. Nelson é um zagueiro também, que é meu compadre, é padrinho do Giovanni, meu filho menor. Muito bom. Eu fui assim. Te lembra que o ano anterior, antes de vir para o Flamengo, teve aquele lance com meu querido amigo Rivelino, né? No Maracanã, foi em Maracanã. 76. 76. 76 foi o episódio do Ramires com o Rivelino. Eu lembro que você fez uma falta um pouco antes de acabar o jogo, uma falta no Zico. No Zico, isso mesmo. E aí o Riva vai ter... Aí na conversa, alguém bateu no Rivelino. Ele achou que era você? E ele achou que fui eu que tinha batido. E ele acabou respondendo e tal, mas... E eu novo, Gurizão? de gurição, cheio de hormônios. Nossa! E como eu aquela falo, coisa pingando toda. azeite? É, isso mesmo. E aí, terminou o jogo, eu fui fazer aquela loucura. Né? Fazer aquela loucura que não me dei bem, apanhei pra caramba. E todo mundo lá. Porra! Eu lembro do Maracanã então, lotado. Eu tinha... Quando eu tive a notícia de que vinha pro Flamengo, eu fiquei meio assim, Rio de Janeiro e tal... Flamengo, Fluminense, sabia que jogava ao Riva ali, né? Sim. Mas fiquei um pouco cabreiro para saber como que ele iria ser recebido lá. E naquela época não tinha internet, não tinha essa informação, essa globalização de hoje. Perfeito. Mas olha, foi uma beleza. Os primeiros, o Júnior, que foi o primeiro que me recebeu, o Toninho, que eram os dois laterais, né? O próprio treinador. Fui muito bem aceito e eu também sempre fui um cara muito aberto, né? Dentro de campo eu sou totalmente diferente. Dentro de campo mudava totalmente o meu semblante. Sim. Era mais de guerreiro. E fora de campo, isso que você já ouviu aqui, uma musiquinha de amor e tal. Muito carinho com meus amigos. Você é um queridão. Com família e tudo. Mas ali dentro de campo não tinha conversa. Ali não tinha. Então, e fui muito bem recebido. Maravilha. E estar com o Júnior, com o Zico, com o Adílio, com o Cantarelli, com o Carpegiani. Enfim, craques, né? Foi para mim assim, fantástico aquilo ali. E até hoje eu tenho esse privilégio de receber ligações do Rivelino. Outro dia... Teu amigo, né? Meu grande amigo, Riva. meu amigo, Só para encerrar amigo. o episódio do Maracanã, do Rivelino, grande amigo do Ramires. Os dois são grandes amigos, né? Temos sempre uma amizade, conversando. todo dia trocamos mensagens. Sim. Bom dia, craque, tal. E o Zico veio aqui. Teve fazendo uma palestra aqui recentemente, você estava lá com as feras recepcionando. Isso mesmo. O Júnior, cada vez que vem a Curitiba, agora, infelizmente, nossos times Atlético e Curitiba estão na Série B. Né? Então, no Flamengo não vem mais aqui, esse ano, né? Mas
quando o Flamengo vinha jogar aqui, ele me ligava, me chamava de Tchê, né? Então, Tchê. Todo sabe o que mundo ele conhece fala o para Ramires mim? por Tchê. Arruma um boteco para a gente ir escutar um pagode aí. E não é escutar, ele sobe no palco, pega o pandeiro e toca, não sem frescura nenhuma. Olha o Júnior é um querido, assim, uma pessoa... Sensacional. Sim, e o Galo também, o Zico também, a mesma coisa. Porra, maiores ídolos aí do Flamengo. Privilégio. É. Privilégio que a gente tem disso. Eu lembro que era o Júnior Capacete, né? Na esquerda. Isso mesmo. Ramires Capacete. Isso mesmo. E Toninho Baiano Capacete. Capacete. Cabelão. Né? E o Rondinelli com aquele bigodão dele aqui, assim. Cantarelli, o Gago Cantarelli, no gol. Né? Também. Quem foi, assim, um treinador que marcou para você? Sem dúvida alguma, o treinador do Flamengo, né? Capitão Cláudio Coutinho. Grande Que Deus o tenha, um cara assim, bem na frente. Bem na frente. Com métodos de trabalho, de treino. E hoje se fala muito em gestão, né? De grupo. Ele era fantástico. Ele era fantástico. Nunca gritava, não tinha como alçar o tom de voz. Também tinha um timaço na mão. Nossa Senhora. Tinha um timaço na mão, mas independente disso, era uma pessoa assim, com uma capacidade de poder transmitir tudo aquilo que ele queria, as mudanças que ele fazia. As variações, as modificações. Tudo. Treinamentos, enfim. Cláudio Coutinho, sem dúvida alguma, foi o melhor treinador que eu tive. Se eu tiver errado, você me corrija. Mas foi o capitão Cláudio Coutinho que implantou no futebol brasileiro o overlapping. Perfeitamente. A passagem do lateral no ponto futuro. Isso. Foi isso? É isso mesmo. É ele que implantou e que usou muito na seleção brasileira na Copa de 1978, com o Rodrigues Neto jogando naquela lateral esquerda. Ele que antevia, ele dizia, fecha o lateral, vai passar no ponto futuro, a zaga está saindo e ele vai ter sempre condição de poder fazer. De poder colocar Júnior, aquela bola. E você fazia muito essa jogada. Isso mesmo. Olha que legal, cara. Bacana. A ultrapassagem, o overlapping. Ele chamava de overlapping. Overlapping era o jogador passando no ponto futuro sem a bola. Sem a bola para receber a bola na frente. Você vê, a gente vê isso hoje no futebol europeu, né? A gente vê geralmente jogadores aí do Chelsea, do Manchester fazendo isso. E o seu capitão Cláudio Coutinho, lá na década de 70... Já fazia isso. Já tinha isso, já colocava fazia isso palestra em prática. na mesa de sinuca. Né? Ali que era a tática. Tudo. Excelente. Eu tenho boas lembranças. Ele era um cara fantástico. Eu me lembro que tinha jogos no Maracanã, né? Que eu estava no banco. O banco do Maracanã naquela época era diferente. Você ficava aqui. No nível do gramado. Isso, o nível do gramado. Só via a bola quando ia para cima. E ele em pé ali. E às vezes algum jogo difícil que a gente tinha no Maracanã, clássico. Eu praticamente joguei todos os clássicos, Fla-Flu, Botafogo, sempre jogava. Mas estávamos jogando contra o América, que o América era a pedra no sapato do Flamengo. Nossa. Estava difícil o jogo. E eu me lembro que ele sempre em pé, né? E olhou para baixo no banco e me chamava de Tchê também. Tchê. E falou assim, Tchê, estás pronto? E eu não fui pela escada. Eu já me apoiei aqui e pulei. Pulei, já cheguei ali. Quando eu pulei, o Maraca... A torcida pedia, sabe o que ele pedia? Bota o gringo. Bota o gringo. Me arrepia, cara. Bota o gringo. Porque, na verdade, eu inflamava a torcida. Dava aqueles carrinhos. Raçudo, né? Raçudo. Aquelas roubadas de bola, coisa mais linda. Então, eu entrava com 1,80 m. Crescia. 1,80 m, né? Uma força. Então, ele era fantástico. Sabia no momento certo das mudanças, né? E incentivar o jogador também, né? Como ele incentivar o grupo. Era muito bom, muito bom. Na verdade, eu gostaria de voltar. A única coisa que eu tenho, assim, desejo de poder voltar naquela época. Uma perda irreparável para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, né? O capitão Cláudio Coutinho era um crânio, né? Em 1978 foi o técnico da seleção brasileira na Copa da Argentina. Sempre de muita, eu diria assim, de muito sacrifício, de valorizar as coisas, né? Sabe, isso aí ficou na minha mente desde pequeno.
Trabalhei já com 16 anos, já estava trabalhando. E trabalhando duro, Olha aí. muito duro, carregando lã de carneiro, fardos de carneiro de 2 metros e que pesavam 80 quilos. Nossa. Eu com outra pessoa, né? Sim. Com outro adulto. Eu era adolescente. Você era adolescente, 16 Carregava anos. caminhões nas estâncias, estâncias se chama lá no Uruguai, que se chama... As fazendas, Das né? fazendas. As fazendas. E trazia para a capital, para a cidade, né? Os caminhões e descarregava e carregava. Imagina. E, enfim, eu não tive uma boa educação. Tenho irmãos lá ainda na cidade, de 33, né? Omar, Silvana, Laura. Tenho uma irmã que mora na Espanha, Alicia, e outra em Montevideo, né? Silvia. Enfim, e aí tenho um irmão que faleceu também já há algum tempo. E meus tios ainda no Uruguai, né? A família Dávila Ramírez, né? Sempre num caminho reto, muito bom, que deixou muitas ensinanças, né? Ensinamentos, né? Para nós. E através disso a gente pode trabalhar com os atletas de uma maneira de tê-los. Hoje vi uma reportagem do Renato Gaúcho, que ele disse o bem que fez ficar esse mês todo mundo junto do Fluminense, porque quando eles estavam nas Laranjeiras, Treinando. ele apita o término do treino e todo mundo vai embora. Vai embora. Vai embora rápido, alguns nem tomam banho lá, vão com a roupa para casa. Vai pro shopping. Não tem o convívio, e agora estavam com um convívio dioturnamente ali, né? Quase um mês nos Estados Unidos. Juntos. Então isso é muito bom, né? Maravilha. E a prova está o resultado em campo, né? É verdade. Certo? Isso Como cresceu o Fluminense. Né? E acho que é por aí, né? Você poder induzir a esses atletas com... Não são ideias antigas, Sim. muito pelo contrário. São ideias necessárias de vocês poderem estar realizando um trabalho magnífico como foi feito agora com o Fluminense através dessa postura que eles tiveram ali. E dentro dessa tua trajetória vencedora, dessa tua carreira como jogador, como técnico de futebol profissional, você já foi vítima de alguma trairagem, Ramírez? Já teve alguma trairagem com você que você não gostou? Olha, eu sou privilegiado também, mas muito mais pelo conhecimento. Sabe o que eu faço? Música. Vou com violão, com cavaco, até no banheiro. Olha aí. Porque no banheiro o som é melhor. Cantando no banheiro. Então fico fazendo versões de músicas de português para o espanhol. Né? E eu fico exercitando a mente. Sou apaixonado pela música. Toco piano. Olha aí, não rapaz. Nunca fui numa... Ramírez pianista, autodidata, nunca fez uma aula de piano? De música, nunca. Não sei ler música. Se me colocar uma partitura ali, sou nulo, mas eu sento no piano. Olha aí. E sai. Cezinha Oliveira, nosso Geleia, goleiro destaque da Copa África. No próximo episódio com o Ramírez, arrume um piano, Essenfelder de preferência, por Ramírez dar uma palhinha aqui. Muito bom. Trata de trazer o piano. O que nós vamos fazer? Uma coisa do tipo aqui com o Ramírez do piano. Diferenciado. E uma tarefa mais nobre de tudo é estar do lado da minha que maravilha. Linda esposa, né? Que bênção. Minha querida. Que bênção. Que me dá assim, um suporte muito grande, né? Me cuidando sempre, com tanto amor, com tanto carinho. Então, é muito bom. Muito bom. Você é um cara religioso, Ramírez? Eu vou te dizer assim, não sou aquele constante, mas sempre tenho fé. No Papai do Céu lá. Deus cuida de mim. Deus cuida. Deus provém. Isso mesmo. Deus provém. Com certeza. Maravilha. Com certeza. Legal. Deus cuida de todos nós, né? Mas Deus tem sido muito, muito benévolo comigo. Que bom. Que porque, bacana. assim, tenho amigos que se foram muito cedo, né? E entra o medo, né? Medinho não, entra o medo. Sim, a minha esposa me conhece.
eu tenho medo da morte. Sou forte pra caramba Sim. no campo, quem me viu assim. Mas eu tenho pavor. Tenho pavor. Mas eu sei que um dia eu vou ter que ir, né? Vou ter que ir. É a mas... única certeza da vida quando a gente é nasce, que um dia a gente vai ter que também. Mas enquanto Deus está cuidando da gente, só alegria. Vamos só alegria. Agradecer. Show de bola, meus amigos. Sensacional. Que noite maravilhosa, que papo gostoso. Muita resenha de bola, né? Grande Ramires, Sérgio Ramires Dávila. E eu sempre te agradeço, meu querido amigo, por ter nos recebido, né? Da maneira como fomos recebidos na sua residência, na sua casa, toda a nossa equipe, todo o timaço aqui do Na Casa do Craque, muita vontade naquela noite especial, fazendo um churrasco regado, aquela parrilha, aquele churrasco de tira, aquela carne, aquele churrasco uruguaio com muito vinho uruguaio também, foi muito bacana, foi muito legal. O nosso Sérgio Ramires Dávila, que eu tive a oportunidade de reencontrá-lo agora e outro dia lá no aniversário do nosso grande Júlio César Camargo, goleiro do passado, que vai ser destaque aqui também na Casa do Craque, tá certo? Então a gente acompanhou aqui e agora eu chamo a atenção para que vocês possam acompanhar junto conosco aqui os melhores momentos de um bate-papo sensacional com meu grande amigo o Wilson Coimbra, o moço do bairro Santa Quitéria, torcida brasileira. Ele que começou lá no União Fazendinha, foi levado pelas mãos do então nosso querido e saudoso seu Hamilton Nofk para o Esporte Clube Pinheiros. Jogou no Esporte Clube Pinheiros, jogou no Colorado Esporte Clube, jogou no futebol paulista, jogou na região norte e nordeste do Brasil, grande goleiro do passado, hoje professor de educação física, exerce um trabalho fantástico lá em Campinas, onde mora já há algum tempo, jogou no Corinthians, jogou no Guarani, mas eu vou deixar o Wilson contar essa história para vocês rever grandes momentos desse ser humano sensacional. Craque dentro e fora de campo, nosso Wilson Coimbra. Vamos ao resumo, então, para que vocês possam rever. Também, se vocês quiserem acompanhar e na íntegra, tá aqui o episódio do Wilson, para que vocês vejam que história de vida sensacional desse goleiraço do passado, baita goleiro, o Wilson Coimbra, que a gente vai recapitular, vai rever aqui agora, né? Nessa edição especial, nesse episódio especial de hoje. Tá certo? Vamos lá então, Josinho, bota no ar aí para todo mundo acompanhar os melhores momentos, aquele resuminho do nosso podcast com o grande goleiro Wilson Coimbra, meu amigo Wilson Coimbra, o moço da Santa Quitéria, torcida brasileira. E você jogou futebol profissionalmente numa época de ouro do futebol brasileiro, onde nós tínhamos assim uma enormidade de craques, de uma concentração de craques por metro quadrado dentro de campo. Sim. Era muito difícil o cara entrar no time titular, né? Quem entrava tinha que ser... E mesmo quem estava no banco, não era relacionado, era bom e quando entrava correspondia às expectativas. O que aconteceu com o nosso futebol daquela época que você jogava por futebol de agora, que está diferente, está mudado, está uma coisa muito diferente? Mudou o futebol, hoje é outro esporte, né? Assim, infelizmente em termos técnicos. Antigamente tinha muita peladinha na rua, aqui mesmo na frente de casa, que tinha um campinho, hoje não é nem mais campinho. Tem aqueles equipamentos, e tem uma quadrinha de futebol e tal, mas não... Virou pracinha. Virou pracinha. E antigamente toda a molecada do bairro aqui, com o pai, com o avô, tudo, a gente jogava tudo aqui no campinho da frente aqui. Os jogos nos campos de várzea também, que eu venho da várzea, eu joguei no União Fazendinha, comecei no União Fazendinha, né? Treinava no Santa Quitéria aqui, treinava na Antártica lá e tal. Então, e outra filosofia, hoje em dia, para o menino jogar futebol, onde ele vai? Se ele não tem essa condição de estar na rua mais, jogando com os amigos, ele vai para a escolinha. A escolinha já tem uma filosofia, eu trabalhei 4 anos na escolinha do Corinthians, do chute inicial, e 1 ano e meio na escolinha do Projeto Bugrinho, que é do Guarani, com os goleiros só, né? Então já saíram alguns lá que eram meninos comigo, hoje estão encaminhados lá, um no São Paulo, outro no Corinthians, outro na Ponte Preta, tal, que começaram comigo com 7 anos lá. Mas a escolinha, ela já tem uma filosofia de, primeiro que você entra no campo, em vez de privilegiar a parte técnica, fundamento, não, já começa
pensar em escolher os jogadores maiores, Mais forte? mais forte para ganhar campeonato. Então, e as filosofias da maioria dos clubes também é assim na categoria de base. Os treinadores, para garantir o emprego, eu trabalhei na base do Palmeiras 3 anos. Felizmente, do meu time, que eu disputei lá a Série A3 com o Palmeiras B, com um time de sub-20. E 7 subiram para profissional. Olha aí, ó. Entendeu? Então, mas a prioridade teria que ser a parte técnica, o fundamento. Quanto mais fundamento você trabalhar, mais ele vai ganhar qualidade e não tirar a criatividade do jogador. Então, se você coloca na escolinha lá, é mais cone do que o jogador dentro do campo. Aí começa a robotizar a situação. E já começa a trabalhar a parte tática antes do menino ter condições até de fazer um domínio bom, de fazer um passe curto bom, de fazer um lançamento bom. Então ele precisa adquirir primeiro essas valências aí, esses fundamentos, para depois partir para uma organização tática. Sim. É o que eu imagino do futebol, né? E aí, agindo dessa maneira, vai tirar a essência do menino, né? Sim, e a essência do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro, né? Então, hoje, qual o 10 que a gente tem no Brasil? Então, a gente tem muito poucos meias, porque se privilegia o cara que marca. E a gente viu no Mundial aí que tem volantes que marcam, só que jogam e armam o jogo a partir de trás. Hoje em dia, o goleiro tem que até armar o time. O goleiro que não souber jogar com os pés hoje, que não tiver boa visão de jogo, de saber alçar uma bola, trabalhar com as 2 pernas e saber fazer um bom passe, ele não consegue jogar. Porque posse de bola do time tanto. Mas quantas vezes o goleiro pegou na bola? Hoje o goleiro está pegando muito na bola, ele tem que ter qualidade para isso. Guardadas as proporções, é o que o Manuel Neuer faz no Bayern de Munique, goleiro líbero, né? Sim. Distribui, vai, sai jogando, tal, faz aquela Mas eu trabalhei com treinadores que já exigiam isso. Lá no atrás. Paraná, nós já tivemos um goleiro que já fazia isso, que é o Célio. Jogando pelo Coritiba. Eu lembro. O Célio, eu cansei de ver jogos dele, de jogar na intermediária. Eu cansei de ver. E ele tinha uma habilidade enorme. Ele já deu chapéu no atacante. Ele, jogando pelo Pinheiros, já tirou bola de bicicleta. Então, a gente que é mais velho um pouco, a gente, né? Então, ele já fazia isso naquela época. E eu trabalhei com o Cilinho também era dessa filosofia. Meu goleiro, ele falava engraçado assim, meu goleiro é o líbero, ele é o último homem, ele vai ter que fazer a cobertura do zagueiro ou do lateral. Então a gente tinha que jogar adiantado obrigatoriamente, entendeu? Lógico que você tem que ficar esperto com um cara de qualidade. Hoje em dia já não tem tanto cara de qualidade para meter por cima. Mas a gente tinha que ficar esperto também com essa bola longa, né? Sim, dá uma... Mas já trabalhava esse tipo de situação. Então, e hoje em dia mais ainda, né? Então, eu acho que a gente tem que resgatar um pouco esse futebol moleque, de envolver... Futebol travesso. De dar criatividade para o jogador, não obrigar ele a fazer só determinada função, ele ter... Sem a bola, ele vai ter que cumprir a função tática dele, de fechar o espaço. Eu joguei com grandes jogadores, com o Jorge Mendonça, com o Neto, com o Careca, coisa que eles não iam marcar ninguém. Mas eles fechavam o espaço ali para dar oportunidade, para dar o tempo para o seu volante, seu meia, o seu lateral, sei lá, fazer a cobertura e chegar para a marcação, entendeu? Então, mas a hora que tinha a bola, a hora que ele tem a bola, ele tem liberdade para criar. Tem liberdade para criar, inteligência para criar, entendeu? Você falou aí nome de 2, 3 feras que eu reverencio no futebol. Jorge Mendonça, para mim, um dos mais completos meias de ligação, camisa 8, jogou com a 10, jogou no Palmeiras, foi para a Copa do Mundo de 1978, né? Como que era conviver com essas feras assim, Wilson? O Neto, o Jorge Mendonça, pô, como é que é? Você falou do Cilinho, né? O Cilinho é um cara que revelou para o São Paulo os menudos, aquela meninada que depois foi campeão do mundo 92, 93. Eu fico imaginando assim, como é que era conviver no dia a dia com esses camaradas assim, rapaz. Muito conhecimento e muita malandragem, sabe? Né? Saber como passar as situações para o jogador e exigir aquilo que ele queria, né? E os jogadores entenderem aquela situação. E ele trabalhou no Corinthians em 91. E eu trabalhei depois como assistente dele no Et Jundiaí depois de um tempo. Então, muito inteligente, um cara muito inteligente e assim, preservando essa raiz nossa, do Brasil. Então, futebol moleque, o nome dele já diz. Futebol moleque, futebol travesso. Jogada que ele ia fazer, por exemplo. Habilidade. Treinamento lá.
Tonzinho, mas o que é Tonzinho, seu Cilinho? Tonzinho é um jogador que jogou no Santos, que ele sofria falta, ele punha a bola aqui e já tocava rápido. Então ele já sabia onde estava o cara, pegava todo mundo desprevenido. Defesa desguarnecida. Tonzinho, ele gritava no banco. Então eu já sabia que era pôr e tocar rápido, sem esperar pro juiz apitar nem nada, entendeu? Então, e o cara inteligente, como lidar com situações. Eu joguei com ele, acho que o período que eu joguei mais assim, seguido, foi com o Cilinho, porque o Ronaldo e o Márcio foram convocados para a seleção brasileira. Ronaldo Giovanelli. E foi o titular do Corinthians e tal, esse tempo todo. Então ele foi para a seleção brasileira junto com o Márcio, o volante. E eu entrei no time, em 91, o time sendo montado, eu sou vice-campeão paulista. Então eu joguei uma série de 14 partidas assim, enquanto o Ronaldo estava na seleção. Seguido. Eu tomei 4 gols, 2 de pênalti. Oh. E aí o Ronaldo voltou. E a gente ia jogar em Bragança Paulista naquela semana lá, ia jogar no sábado em Bragança Paulista. Então aí eu fiquei imaginando, o que ele vai falar para mim me tirar do time? Porque eu sabia que eu ia sair, porque o Ronaldo foi para a seleção. Ele não saiu porque estava mal, por nada, Pô, Celeste, que aprontou, que não treinava. Não, ele era excelente profissional. Foi para a seleção, voltou, eu sabia que ia sair. Aí eu estava curioso para saber o que ele ia falar para mim, né? Bom, aí a semana normalmente fazia 2 coletivos. No primeiro dia já não fez coletivo. Então não definiu, né, nada. Deixou aquela incógnita. Deixou aquela situação. Aí fez trabalho tático, fez uma série de coisas lá e tal, trocava os goleiros, eu começava no time em cima, ele de baixo, e assim foi. Até na sexta-feira. Sexta-feira tinha que definir o time, né? O apronto, né? Aí antes a gente treinava em Arujá, saía do Corinthians lá, pegava 1 hora para ir, 1 hora para voltar a Arujá. O Parque São Jorge lá estava reformando a grama, sei lá o quê. Chegamos em Arujá lá, descemos do ônibus, estamos sentados aqui bancada esperando ele chamar para o treino. Ele foi para o meio do campo, fez assim para nós. Eu e o Ronaldo. Eu olhei pro Ronaldo e já comecei a dar risada, né? Aí o Ronaldo também, né? Aí fomos lá pro meio e tal, ele olhou para mim assim e só falou isso. Wilson, vou falar uma coisa para você, é um gentleman. Mas seleção não é punição. Então vai voltar o Ronaldo. Você vai falar o quê com ele? Vai falar o quê, pobre, pô? Boa sorte, né, Ronaldo? Vamos com Deus, né? Como sempre torci por quem que estava jogando, eu ia sempre, é tudo no mesmo barco, né? E eu ganhava bicho integral também, eu ia torcer mais que ele pegue pra caramba. Não tinha que entrar pra ganhar o bicho integral. Nada. E aí, e uma das coisas que a torcida fez, que eu achei assim legal, é que hoje eu não sei se fazem isso aí, mas todo jogo que você entra, eles gritam o nome de todos os jogadores que estão em campo, né? E nesse jogo aí, no Bragantino, tinha Gaviões todinha lá no fundo no gol do fundo lá, gritando o nome de todos os jogadores, e eu entrei e sentei no banco, né? Sim. Quando eles terminaram o 11 lá, os 11 jogadores que estavam no campo, começaram a gritar meu nome. Porra, arrepia. Enquanto eu não levantei e agradeci, eles não pararam. Olha que legal. Então eu tenho um agradecimento muito grande com esse reconhecimento que se teve da torcida, entendeu? Então, quer dizer, a gente procura estar bem. Quanto melhor eu estiver, mais eu vou empurrar ele para treinar mais, para estar bem também. Verdade. Então, muitas vezes você fala, pô, mas o Toinho que jogou no Pinheiros aqui, ficou quanto tempo na reserva do Valdir Pérez? Do Valdir Pérez, eu também fui reserva do Valdir Pérez em 85 no Guarani. Um excelente de um cara, maravilhoso. Valdir Pérez Arruda? Isso, companheiro de quarto meu, a gente conviveu muito bem lá com tudo, com a família, tudo. E aí perguntava pro Toinho, como me perguntava para mim, por que você não sai? Falei, tem proposta daqui, dali, de lá, só que eu vou sair do Corinthians para passar necessidade. Eu já tô, quando eu cheguei lá, eu estava com 32 anos. Pegar a barca furada aí? Vou sair fora para arrumar. Aqui eu sei que eu vou chegar para decidir título, eu trabalho com gente que eu sei que eu vou sair jogando aqui, o cara vai saber dominar, vai saber jogar, vai ter qualidade. E eu tô no Corinthians, pô. Então eu acabei encerrando a carreira lá e trabalhei, ainda fui convidado para trabalhar mais 1 ano e meio na comissão técnica lá. E até hoje, graças a Deus, aonde a gente vai e tal, é reconhecido pela força que o Corinthians tem. Sensacional. Né? Então, e a gente se sente orgulhoso. Né? Como eu tenho orgulho de ter vestido a camisa do Pinheiros, do Colorado e tal, do Guarani, do Novo Horizontino, do CSA, eu tenho orgulho de ter vestido a camisa do Corinthians também. Sim. Quer dizer, o nosso nome está marcado para sempre lá. Que você foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão paulista 2 vezes, foi campeão da Copa Bandeirantes, foi campeão da Supercopa do Brasil 91. Quer dizer, então fica marcado no clube. Ah, mas você era reserva, mas eu contribuí muito de outra forma. Sim. Quando eu
E outra coisa, time grande, quando eu cheguei no Corinthians, o Aguinaldo, que é o treinador de goleiro, trabalha até hoje no Corinthians com o feminino lá, o Aguinaldo falou, Wilson, aqui você não vai pegar na bola, às vezes, o jogo inteiro. Só que a bola que for, você vai ter que pegar. Filho. E é verdade. Tanta qualidade que tinha no time que a bola não chegava no goleiro. Não chega no goleiro, mas a hora que chega, se você tomar o gol, quer dizer... A galera te frita. Entendeu? Então, você tem que estar bem. E quem está fora tem que trabalhar mais do que quem está dentro, por quê? Porque a hora que normalmente se entra quando o time está mal, ou quando acontece o problema, o cara foi expulso, uma série de situações. Então você tem que entrar e manter no mínimo o mesmo nível que o cara estava. É verdade. Então isso aí você tem que ter muita consciência e profissionalismo para poder estar treinando, porque você treina, não joga. Treina, é complicado. Então você tem que ter cabeça legal para poder suportar essas... O pessoal que está nos acompanhando aqui, eu sou testemunha. O Wilson, ele era um tarado, maluco para treinar. O primeiro a entrar para treinar, o último a sair, tudo sujo de barro, tudo enlameado. Até hoje, viu? Até hoje. Até para dar aula eu sou chato. Mas era para treinar, mas era um cavalo, bicho. O homem treinava assim, aquilo ali, não parava tal. Como que era esse teu relacionamento do dia a dia com o Ronaldo Giovanelli, com o Márcio? A piazada gostava, ia no teu estilo de treinar, de buscar, de se superar a cada dia na base do treinamento? Felizmente, assim, eu trabalhei com poucos que eram preguiçosos, né? Quatizão? Nossa senhora, mas a gente não pode entrar nessa, né? E o máximo que você tem a condições de poder, assim, orientar, porque se você... que já é um privilégio você conseguir ser jogador de futebol profissional. Imagine, quantos não tentam? Quantos não tentam e tem o sonho e tem condições às vezes, mas se perde em outras circunstâncias. Tem amigos nossos que infelizmente se enveredaram para outro caminho, que eu lamento muito pelo que eu conheci de qualidade que tinha e assim, o tempo que perdeu e o que poderia estar milionário hoje em dia, que infelizmente pôs tudo fora. Uma vida jogando fora. Eu falo que eu consegui, tudo que eu consegui na vida foi através do futebol. Até meu casamento. Seu Hamilton que gostava de contar. Eu levei o goleiro lá para Minas e ele me arruma namorada e depois casa. Então eu arrumei o casamento lá. Lá na Copa Itatiaia? Na Copa Itatiaia de 77. Foi lá que você conheceu a Dona Patroa? E quase que eu não fui, porque eu tive um problema sério aqui, ó. Que eu não consegui encostar de tanto bater, porque a gente não treinava esses campinhos que treina hoje. A gente treinava no terrão. No terrão mesmo. Terrão, velho. Terrão, e do chão duro aqui da Santa Quitéria. Aqui no Maurício Fruita. Aqui. Chegou num ponto de não poder encostar na carteira da escola assim, que não conseguia. Então criou um problema aqui assim que eu tive que operar. Aí nesse ano eu operei e estava tentando assim, me recuperar para poder ir para a Copa Itatiaia, que eu queria. Né? Todo jogador queria estar participando de coisa. Vitrine. A gente já tinha ficado fora porque levaram o Curitiba para Taça São Paulo. Então a gente não tinha ido. E essa taça foi no final do ano, de dezembro de 1977. Aí, e eu me recuperando. Eu sou amigo, não, você vai, de qualquer jeito você vai. Era eu e o Dico, o goleiro. Grande Dico. Aí, pessoa maravilhosa, excelente goleiro, né? Também, Osíris também era excelente jogador. Infelizmente o Dico não está mais entre nós. Lá em Cascavel. Faleceu, né? Lá em Cascavel. Mas pessoa maravilhosa e excelente goleiro também. E aí eu sei que, para encurtar a história, eu comecei a fazer o trabalho específico aqui e só caía para o lado direito. Não podia cair para o lado esquerdo. Nada. Tinha que encher de espuma aqui assim, esparadrapo, para poder encostar mais ou menos no chão. Bom, mas consegui ir. Aí fui para lá. Aí o primeiro coletivo que eu fiz foi lá em Belo Horizonte. Primeiro coletivo. Aí primeiro jogo nosso... recuperação ainda. Ainda tinha que botar aquela proteção toda aqui no braço aqui e tal. Seu Ney, dá-lhe colocar esparadrapo aqui. Lembra do seu Ney? Antigos, nossa senhora. Queridão. Gente boa demais. E aí o primeiro coletivo foi lá e primeiro jogo nosso contra o América. Mineirão, preliminar. Lotado aquilo lá, com o Atlético Mineiro jogando, o América e nós na preliminar. Ficamos em 19 times lá hospedados lá no Mineirão. Lá. Embaixo tinha os quartos lá e tudo. Cada time ficava num quarto daquele, né? Aí ganhamos de 1-0. Aí eu consegui fazer uma partida mais ou menos lá, deu para pegar tudo lá.
E aí, logo depois do jogo, o seu Wilton Chaves, que era o treinador do América, desceu no vestiário lá para saber quem era o goleiro do Pinheiros. Olha, cara, que legal. Aí o seu Hamilton me apresentou ele, seu Raul Passos lá. Seu Raul Passos era o presidente do Pinheiros. Ele era o chefe da delegação. Da nossa, lá ele não era o presidente ainda. Era o Pacheco que era o presidente naquela época. E o Buzo era o vice. E o seu Raul Passos também era da diretoria financeira. Era o homem quente lá. Ele, o homem do dinheiro. Ixi, Maria. Ele era gente boa demais. Queridão, né? Ele, com a gente, parecia que a gente era filho dele, porque se a gente ia num lugar, parava para comer na estrada, meninos, pode pegar o que vocês quiserem. Era assim. Baixinho, carequinha, gordinho de bigodinho, assim, um cara do bem. Então, e aí eu jogamos esses jogos lá e tal, fomos até a semifinal. Batemos com o Matsubara, que era um baita de um time. Tinha uma escola, né? Não, Parraro, atacante. A maioria subiu, foi pro o goleiro, o coisa foi pro Fluminense. Toninho Carlos. O Mário Sérgio, que foi pro Santos. O Jorginho, que foi pro Palmeiras depois. Olha o time deles. Sei que nós empatamos no tempo normal, e aí depois nos pênaltis nós perdemos. O Joãozinho perdeu o pênalti aí. Nossa, o Joãozinho, ponto esquerda? Porra, João. Aí coitado, excelente jogador. Grande, acabou perdendo o pênalti e a gente ficou de fora e o Matsubara decidiu com o Atlético e perdeu. E a gente lá no Mineirão, aquele coisa toda, depois, no domingo, a gente já jogava no sábado com o Vila Nova e tal, eu tinha pego 3 pênaltis nesse jogo aí, lá do Vila Nova, decidiu por pênalti também, foi 0-0, e eu peguei 3 pênaltis e aí a gente classificou. Aí domingo tinha jogo do Atlético Mineiro com o Santa Cruz. Santa Cruz, o goleiro era o Joel Mendes aí. Lá no Santa Cruz. Poxa. E aí assistimos o jogo e tal, depois do jogo, eu e o Paulinho, que era o atacante Paulinho Cascavel, fomos para cima, numa das saídas do Mineirão, para ver o movimento da torcida do Atlético saindo, né? E aí tinha um pessoal parado nos carros, assim, e tal, esperando o trânsito para sair. Fluir. Tinha um fusquinha branco lá parado, aí tinham 2 meninas e uma senhora e outra senhora. Aí a gente, o Pinheiros, macacão azul, né? Com o distintivo do Pinheiros. Sim. Jogo do Atlético, e esse pessoal Atlético Mineiro. Aí a avó da minha esposa, depois que eu fiquei sabendo, a avó da minha esposa virou para nós assim, fez assim, chamou a gente no carro. Aí nós descemos lá no carro, oi, tudo bem? Ela já deu dura na gente, né? Falou, o que vocês estão com o uniforme do Cruzeiro aqui no jogo do Atlético? Não é o uniforme do Cruzeiro, ó, aqui, ó, mostramos, assim, Pinheiros, lá do Paraná e tal. Aí ficamos conversando. Então vem conhecer minha neta. Aí apresentou minha esposa. A neta é a patroa? Olha então, aí, rapaz. Tava a mãe da minha esposa, minha sogra, né? Que legal. A avó que apresentou a gente. Aí daí... trocamos telefone e tal, não sei o que, começamos, tá, aí a coisa seguiu. 77. Seu amigo deve ter ficado feliz da vida, né? Mas ele agitava nesses dias, ele me encheu meu saco. Ele agitava. Você conseguiu até casamento, você quer o quê? Você quase nem foi. E é verdade. Vocês tinham o quê ali? Há 44 16, 15 anos naquela... 16 para 17 eu já tinha 19. 19 anos na Copa Tchai ali. Eu estava no último ano dele. Olha, você... sempre foi torcedor do Ferroviário, né? Do Ferroviário, desde criança. Aliás, a sua mãe me contou uma história ali que os pequenininhos andando na Rua 15 achou uma nota de 5 cruzeiros. 5. A mãe dele falou assim, pô, ele vai me dar essa nota, vai levar para casa. Ele correu na FEDAD e comprou a camisa do Ferroviário. Ferroviário, queria me bater. Lembro como se fosse... Foi o único time que eu usava a camisa de criança e tinha a bandeira do time e tinha o álbum, que eu sempre fazia os álbuns também, né? Paulista, Gibi, esse pessoal todo aí. O Sávio morou aqui nessa nossa rua, lateral esquerdo, morou aqui na rua. Quando eu tinha problema de enfiar o dedo no chão, eu corria lá, o que eu faço, sabe? Faz isso, gelo, e depois vamos ver se está quebrado ou não. Me ajudava aqui com a coisa, quando era moleque. Naquela época a gente fala de estroncou o dedo. Estroncou no Vila Iná ainda, enfiei o dedo aí, enfiei o dedo no chão lá, destronquei o dedo aqui no Vila Iná ali, aí ele que consertou, sabe? E essa foi uma outra passagem de ouro também, tua no Colorado, né? No Colorado aqui. Você saiu... O Ricardo Machado Lima, que aliás tem que mandar um abraço pro Ricardinho. Não, o Ricardinho é gente muito boa, um dos melhores diretores que eu tive na vida. Ricardinho... É a filosofia do Pinheiros.
de respeito com o atleta, sabe, ele, o seu Perino, o Raul Passo, o seu Pacheco, o seu Herto Coelho de Queiroz, o seu Búzio, o seu Trombini. Respeito com as pessoas, entendeu? Então, assim, tem do Pinheiros, do Colorado mesmo. Colorado eu fui emprestado lá porque o Pinheiros parou em 79. E aí todos os jogadores foram emprestados. Aí eu tenho que agradecer muito o seu Geraldo Damasceno, porque Grande Geraldino. Eu trabalhei com ele no Pinheiros, 77, ele foi pro Pinheiros lá, trabalhei com ele lá, que eu já treinava com o profissional desde 76 com o senhor Armando Renganeschi. Sim. O gringo, Renga. Isso, ele me levou pro profissional, porque aquela história que eu te contei, que o Jorge estava no exército, eu tive que ir lá completar um treino. O Jorjão ia tirar serviço no quartel e não podia. O seu amigo teve que vir me buscar aqui em casa, me levar no campo da Antártica lá para poder treinar com o profissional. E a partir dali eu só treinei com o profissional depois, eles não me deixaram mais descer. Sim. O seu Armando falou, o que é esse menino aí e tal? Aí é do Infanto lá, que o Jorge tá no exército. Também pegou tudo no coletivo lá. Tá chuva pra caramba na Antártica, um barreiro danado. Dei sorte, tava um dia bom. E aí ele me levou. E antigamente a escola argentina de goleiros era top. Era referência, né? Era referência. Então ele foi zagueiro. Ele jogou no São Paulo, foi campeão no São Paulo. Mas ele, como treinador que treinava os goleiros, antigamente não tinha o treinador de goleiro. Não existia. Era o treinador que fazia o treino. Então ele pegava eu, o Célio, o Jorge, o Rosaldo, depois do treino, e ele que dava o treino. Então, além do Célio, um papa no gol, né? O Jorjão, um excelente goleiro, o Rosaldo também. Assim, passar as dicas pra gente, ele vinha e falava, meninos, tem que cair pra frente, tem que fazer assim e tal, não sei o quê, veja como é que é. Então, vê o Célio fazer, sabe? Então, ele ia passando essas coisas da escola argentina do goleiro, então me ajudou muito nisso aí. Só que daí, o senhor Geraldino, quando eu assumi o senhor Geraldino depois, eu já estava treinando com o profissional e tal, eu fiz 1 semana, 2 semanas de treino com eles lá junto e tal, e jogava nós fomos campeão da Copa Tribuna, foi o campeão infantil juvenil 75, campeão da Copa Tribuna 77 e tal, e aí treinando com o profissional. 2ª semana o Geraldino chamou lá o seu Raul Passo, que era da grana. O homem do dinheiro. Falou, quanto esse menino ganha aí? Aí o seu Passo, tem que ver lá e tal, puxou lá o Olerite lá e tal, não, ele ganha isso aqui, então. A partir de amanhã vocês dobram o salário dele. Que ele vai... Que bênção, hein? Vocês dobram o salário dele porque vocês vão perder um jogador. Vão perder o guri. Assim, cara. Tem nego atrás, querem o Piá aí já. Dobrou o meu salário do dia pra noite, assim, naquela época. Que legal. E depois quando... Bom, aí continuei no Pinheiros e tal, entrei em alguns jogos lá e tal, o Jorjão foi titular depois, entrei em alguns jogos e tal. E tem uma história legal do Jorjão jogando lá contra o Operário de Ponta Grossa. Germano Krieg. Germano Krieg, contra o Fantasma lá. E a gente ganhando o jogo e o Jorge machucou. E eu era moleque, né, cara? Sim. Aí eu entrei. Primeira bola que entrei, enfiaram uma bola que assim, meu forte era a saída no chão. No chão aqui, assim, eu sempre fui meio louco, né? Então os caras, não tinha medo dos caras chutar a minha cara. Eu tomei porrada na cara. Tomou porrada pra caramba. Mas saía no chão. Então a primeira bola que foi assim, eu senti que dava pra chegar primeiro, eu cheguei, o cara me acertou. Mas eu consegui fazer a defesa, sabe? E aí depois consegui manter o placar e tal, foi o meu primeiro jogo no Pinheiros assim. Aí sou o Zinderlins. Seu Zinderlins era o supervisor nosso, jogou no Atlético Paranaense aqui de 1000 anos atrás. Lá, se não me falha a memória, 30, 40. Se não me falha a memória, não sei se a letra ou a música do hino do Atlético Paranaense foi o Zinderlins quem compôs. Ele fez, eu tenho guardado no álbum que eu tenho lá em casa, a dedicatória que ele fez desse jogo que eu fiz, me parabenizando pelo primeiro jogo no profissional e pela grande atuação, tal, Zinderlins. Que maravilha. Então eu tenho guardado esse aí lá no coisa. Era o supervisor do Pinheiros, muito entendeu? Legal. Bom, aí teve que parar em 78 para 79 e emprestaram todos os jogadores. Então, do Pinheiros foi o Jorge Nobre. Pensou se o Jorge Nobre jogasse hoje? Meu Deus do céu. O Osmarzinho, meia esquerda. Osmarzinho e Jorge Nobre era brincadeira. E eu, fomos emprestados para o Colorado lá. O Mosquito era o supervisor. Avelino de Souza Abreu, meu amigo Mosquito. E o Geraldino era treinador. Então o Geraldino já me conhecia do Pinheiros e ele que solicitou que eu fosse para lá. Aí comecei lá na reserva do Paulo Roberto, que é outro grande amigo meu também. Mora aqui, fui na casa perto dele. da Antártica ali, perto do supermercado ali. Grande goleiro, excelente pessoa. Paulão. E a gente, só que era pau a pau ali, né? Aí ele começou jogando, aí depois eu entrei, aí
Na hora que eu me firmei, o Geraldinho falou, não, vamos ter que revezar. Aí, não, tudo bem, vamos revezar. Aí jogava 2 ele, jogava 2 eu, e depois eu acabei ficando, né, no titular. E uma das grandes decepções que eu tenho é não ter sido campeão em 79, que a gente decidiu com o Curitiba, e não ter sido campeão pelo time do meu coração, porque é verdade. Eu sempre fui Colorado, Ferroviária, Colorado. A gente já tinha ganho 2 turnos, a gente ganhou 3 turnos. Nossa. Ganhamos 2 turnos, perdemos o 3º turno por 1 ponto. Aí fez quadrangular, Atlético Paranaense, Grêmio Maringá, o Colorado e o Coritiba. E a gente tinha ganho os últimos 2 jogos de 2-0 deles, na Vila Capanema e um no Couto Pereira. A decisão, primeiro tempo, o Lula expulso. Eles com 10 e nós... Aí, acabamos perdendo o jogo de 2-0. Então, uma das grandes tristezas... Era o Geraldino, o técnico do Colorado? Era Geraldino. Era uma das grandes tristezas que eu tenho no futebol, é de não ter sido campeão com o meu time do coração. E você pegou uma rebarba no Guarani de um time que tinha sido campeão brasileiro, 78. O único campeão do interior brasileiro em 78. Tinha sido campeão da taça, e tinha sido campeão da Taça de Prata de 81. Taça de Prata de 81. Entendeu? Né? Então... Em 81, pra você ter uma ideia, o Jorge Mendonça fez 58 gols no ano. Que jogava pouco o Mendonça. Foi campeão da coisa, e no Paulista também foi muito bem. Fez 58 gols no ano. Que isso. Careca, o Birigui era o goleiro, né? Quando eu fui pra lá, o Mauro, lateral. O Edson, o Jaime. Edson, Gomes, estava aquela turma toda. Gomes, peguei um pouquinho, depois o Gomes saiu. Veio até pro Curitiba também, o Edson, né? O Zé Carlos Volante. Não, o Zé Carlos já tinha saído. Eu trabalhei com o Zé Carlos como meu treinador, em 84. Foi meu treinador. O Renato tinha ido pro São Paulo, já o Pemurcho. São Paulo, isso. Zenon já tinha ido pro Corinthians. Já tinha ido pro Corinthians, já. Capitão. Mas era um baita de um time. O capitão, peguei ele um pouco ainda lá. Trabalhou com o Carlos Alberto Silva? Não. Trabalhei em 84, no Guarani. E no Corinthians também, em 94. Olha só. 2 vezes com ele. Ele sempre gostou. Ele que me botou no time lá em 84. O Sidmar arrumou uma confusão lá e tal, e era eu e o Sidmar. Aí o Sidmar, eles afastaram ele lá, acho que ele foi em 94, acho que foi pro 15 Piracicaba, uma coisa assim, e eu assumi a titularidade do Guarani. E como que era conviver com essa rivalidade lá do Bugre e da Ponte Preta lá, ali na cidade? É brabo, né? Moisés Zucarelli, Brinco de Ouro da Princesa. Eu moro no meio dos dois. No meio dos dois, um pertinho do outro. Mas era legal, assim, como aqui, Curitiba e Colorado, Atlético e Curitiba, a semana do derby, lá eles chamam o derby. O derby, né? Que nem em Corinthians e Palmeiras é o derby lá também. É loucura, né? Então para a cidade, né? Hoje em dia já não, porque o Guarani, coitado, e o Apoio estão na Série C, infelizmente. É verdade. Mas na nossa época era jogo bom, entendeu? Era tudo jogo grande, né? E era engraçado porque sempre tinha uma provocação de um com o outro. Aí teve um jogo no derby que eu joguei até, que a gente empatou de 1-1, o Lori Sander era nosso treinador. Lori Paulo Sander, que foi jogador do Pinheiros, foi técnico do Pinheiros. Eu joguei no jogo que o Lori parou de jogar. Última partida dele. Jogou legal, dele não, desculpa. Ele era volante ainda. Foi o último jogo do Alex. Alex polonês tinha lá. Um sobrenome Alex, eu não vou lembrar o sobrenome dele, o moço de Irati. Depois foi nosso diretor de futebol da base. Isso, então. E aí o Lori jogou de volante. Então eu entrei no lugar do Sério, os últimos 15 minutos do jogo lá em Irati, na despedida do Alex. Olha que bacana. Foi legal. Mas que eu estava falando do derby. Aí o Lori era nosso treinador, nós jogamos lá contra a Ponte. E o pessoal da Ponte, eles chamam o Guarani de galinha. Eita! Porque diz que a bicharada é do Guarani, a Ponte é uma macacada, uma macacada é né? Bicharada. Aí eles chamam o Guarani de galinha. Aí que deve ter uma brilhante ideia de botar 10 galinhas, 11 galinhas, branca, com o nome de cada jogador. A hora que a gente entrou no campo, eles soltaram as galinhas. E a gente entrou com as galinhas. Eles soltaram de lá do vestiário deles e a gente entrando no campo. É aquela... Bom, para encurtar a história, entramos na boa, eu olhei ali, tá, o nome de um, de outro, deu uma risada, né? Fazer o quê, né? Aí entramos, cumprimentamos lá e tal. Aí o juiz virou para os caras da Ponte, a Ponte entrou, tá, aquele foguetório lá no campo da Ponte. Lá no Moisés Zucarelli. Lá no Moisés Zucarelli. Aí aquela confusão, tá, não sei o que, o juiz virou pro capitão da Ponte e falou assim, acho que era o Dical, o capitão da Ponte. Falei, ó, enquanto não tirarem todas as galinhas aqui, não começa o jogo.
E aí, atrasou o jogo pra caramba, porque os caras não conseguiam pegar as galinhas, velho. Bem feito, tá vendo aí, ó? Se deram mal. Aí acabamos empatando o jogo lá, 1-1. Que barbaridade. E outra história do derby, que você tá falando assim, derby importante, tá? Né? O seu Carlos Alberto era nosso treinador e o Guarani tinha 5 anos que não ganhava da Ponte. Aí você imagina a pressão, né? Nossa. Aquela confusão O couro no comendo. jogo, e o jogo no brinco de ouro. Bom, aí concentramos lá, aquele negócio, só falava na cabeça da gente lá que há 5 anos que não ganhava, tinha que ganhar de qualquer jeito, tá, não sei o que. Bom, aquele dia a gente fez um baita de um jogo, ganhamos o jogo de 3-1. O Mauro fez o gol em mim ainda no finalzinho, e eu ainda tive que separar uma briga do Osmar Guarneri com o Gerson, aquele atacante que jogou no Santos depois, morreu. Centroavante. Centroavante. Atlético Mineiro também ele jogou. Também. Aí o Gerson arrumou uma treta com o Osmar Guarneri, o Osmar queria pegar ele, eu tive que segurar o Osmar forte pra caramba, tive que segurar ele. Cavalo, parecia um guarda-roupa. Aí tive que segurar ele lá. Mas o finalzinho do jogo, os últimos 10 minutos, a torcida da Ponte estava atrás do meu gol. Eu tinha que jogar na intermediária, que nem o Célio, tinha que jogar na intermediária aqui. Líbero. De pedra, porque os caras faziam Pedrada? na arquibancada de pau. Dele pedrada na cabeça. A área ficou cheia de pedra lá, cara. Eu não podia voltar pro gol e tomar pedrada. Que isso, Aí véio. o Mauro saiu num ataque lá, tal, acabou fazendo 3-1 e ganhamos 3-1. Mas o meu amigo, meu vizinho, era bugrino doente. Tinha uma Brasília verde. E ele tinha um distintivo, sem sacanagem, desse tamanhozinho assim, no lado da Brasília, assim, no vidro. Na lateralzinha, aquele vidro que abria ali. E tem o estacionamento na frente, que é um posto de gasolina, na frente do campo do Guarani tinha um estacionamento que eles podiam deixar o carro. Hoje não pode mais. A torcida da Ponte não saiu por ali? Viu aquela Brasília com o distintivo do Guarani? Não, mas eles não arrebentaram com a Brasília. Eles viraram a Brasília de ponta cabeça. Cara. Viraram de ponta cabeça. Aí com as 4 rodas pra cima. Aí o meu amigo, a hora que chegou, viu aquilo. Estragou mais o carro para desvirar do que isso, cara. Assim, cara. Assim, pelo amor de Deus, cara. Mas hoje é briga. Hoje quando tem hoje derby, é triste, eu já vou para sacada para ligar para a polícia, porque tem o Pão de Açúcar na frente do Guarani assim, a ponte aqui é 600 metros, a ponte aqui, o Guarani aqui. É bem pertinho. Os caras, eles marcam de brigar no meio da avenida, Ayrton Senna lá. Nossa, que é a Avenida dos Esportes, hoje é Ayrton Senna. Então é foguete daqui para lá, é foguete daqui para lá. Aí eles criam coragem, eles sobem para bater nos outros. Aí os caras ganham aqui, correm para bater nos outros. Absurdo, assim. né? Aí, daqui a pouco, depois de meia hora de briga, aí surge a polícia. Cara, é um absurdo, cara. Então, eu, da minha sacada, eu fico vendo essas coisas. Não, você tá louco, cara. Então, hoje em dia, eles marcam para brigar. Não pode. Lamentável. Não pode. De todos esses treinadores que você trabalhou aí, desde aqui da época de Pinheiros, essa carreira bonita lá em São Paulo, quem foi, assim, aquele que ficou marcado para você, por aí, esse é fera, o melhor treinador com quem eu trabalhei, assim, ficou na minha mente, o cara era um crânio. Eu tive a felicidade de trabalhar com grandes treinadores, o seu Enio Andrade. Pô, seu Enio. Seu Hamilton Noff. Seu Hamilton, querido. O Cizico. Cizico tem uma história engraçada ainda aqui, aqui no Santa Quitéria. Aqui no Quitéria? Aqui? O Hamilton me gozava toda vez, que o seu Hamilton e ele tinham uma rivalidadezinha no início, né? Eu lembro. Depois os caras muito amigos e tal, mas eles tinham essa rivalidade, né? Até quando a gente tinha subido o Infanto pro Juvenil, o seu Hamilton falava, agora você vai aguentar o Cizico lá. Porque o Cizico ele era sistemático. Tanto é que eu mandei esse meu sobrinho contou a história, mandei ele para o Cizico avaliar ele, lá no Curitiba. Aí Estamos fazendo coletivo aqui no Santa Quitéria, o cara chutou uma bola na intermediária aqui assim, mas resvalou no goleiro, eu tô saindo, tô na bola. Sim. Resvalou no zagueiro e veio pra cá. Matou. E eu tomei o gol. Pra quê? O Cizico virou assim, que foi? Engoliu ripa? Seu Hamilton dava risada lá no arquibancada, filho da puta. Engoliu ripa. Mas ele era um grande treinador também, entendeu? Carlos Alberto Silva, o Nelson Batista, o Lori Sandi. O Célio e o Lori Sandi foram nossos treinadores lá no início do Pinheiros, que os dois. Depois o Célio não quis, mas ele trabalhou como assistente do Filipão. Sim. Entendeu? É verdade. Quem mais? Só fera, né? Só fera. O Cilinho, né? O Cilinho também, que foi o Benazzi, depois eu fui assistente dele, o Valdir Espinosa também, que era um grande... Candinho, trabalhei com ele. Candinho que foi muito tempo da Portuguesa. O Carabina. Valdemar Carabina. Givanildo. Então foram grandes. Então, uma escola, né? Uma escola, um aprendizado. Cada um com o seu estilo e tal. Trabalhei com o Urubatão. Calvo Nunes. O Carabina tem uma história engraçada em Novo Horizonte também, que ele era metido a correr, né? Aí lá no Novo Horizonte tinha um menino chamado Carlinhos, mas ele era rápido, ponto direito.
Mas era rápido, era tão rápido que um dia a gente jogando no campo menor lá, hoje joga no Jorjão, mas era o Quirinão. Era uma coisa que a Alambrada é que nem o campo de Juventus, assim, Sim, bem. sim, e o na Carlinhos, enfiaram uma bola pro Carlinhos, mas era uma bola muito longa. E o Carlinhos foi, achando que ia chegar, que ele era muito rápido mesmo. Só que ele não conseguiu chegar e depois não conseguiu parar, enfiou a cara no alambrado, cara. Aqui ficou a marca do coisa do alambrado na cara do Carlinhos. Meu Deus. E ele chegou lá e todo mundo falava do Carlinhos, que o Carlinhos é rápido, que o Carlinhos é rápido. E o Carabina. Aquele estilo antigo, né? O tênis assim. Tenisão. A coisa é a camisa amarrada aqui, sem camisa. Sem dando camisa. treino sem camisa. Puta calor em Novo Horizonte. Aí ele falou, Carlinhos, se eu sair você tem que sair da linha de fundo, eu vou sair da linha da área. Se você chegar antes de mim ali na linha do meio campo, eu pago o almoço pra você, senão você vai ter que pagar pra mim. Combinado, Carlinhos? Você tá de brincadeira. Tá de sacanagem, seu Valdemar. Verdade? Verdade. Então, ficou lá, chamou o assistente pra apitar lá, apitou, o Carlinhos disparou. Ele deu 2 passos, abriu aqui atrás. Posterior de coxa? Picasso, chama Picasso. Picasso era o massagista. Vem que eu não Uma aguento. puta do hematoma aqui, abriu o posterior. Nunca mais eu querer correr. E aí teve que aguentar o Carlinhos, né? Achou, ainda me deu no almoço. Mas ele era muito gente boa. Depois deitou em cima do Carabina. Ele acabou me levando pro CSA, depois fui campeão com ele lá. Que beleza. CSA, gente muito boa. Nossa Não, senhora. que legal. Maravilha, que legal, espero que vocês tenham gostado do resumo que a gente trouxe para vocês aí a respeito do podcast, do bate-papo com o nosso grande Wilson Coimbra, ele que foi um baita de um goleiro no passado, já há alguns anos, desde 1999, reside lá em Campinas, na terra de Carlos Gomes, grande Wilson, que vestiu aí a camisa do Guarani Futebol Clube, campeão brasileiro pelo Esporte Clube Corinthians Paulista em 1990, o homem que jogou junto com Ronaldo Giovanelli, que hoje é comentarista da TV Bandeirantes Canal 2 de São Paulo, enfim, uma trajetória muito linda no futebol, o Wilson que trabalhou como coordenador de futebol em várias equipes, como supervisor, como auxiliar técnico do próprio Nelsinho, né, que foi Nelsinho Batista, que foi o técnico campeão com ele no Corinthians em 1990, histórias muito legais. Agora, se você quiser acompanhar na íntegra, não só o episódio do Wilson Coimbra, mas também hoje a gente apresentou Cristiano Santos, apresentou Sérgio Ramírez, o nosso querido amigo Wilson Coimbra, o episódio na íntegra está aqui, só procurar, dar um clique ali e assiste tranquilo, confortavelmente na sua casa, na sua chácara, no seu sítio, na praia, onde você estiver, para você ver as histórias de vida de toda essa rapaziada que passou pelo futebol paranaense e também pelo futebol brasileiro, tá certo? Mais uma vez o meu muito obrigado a todos aqueles que passaram por aqui, foram 13 episódios até agora e só lembrando vocês mais uma vez, a partir da sexta-feira da próxima semana já estaremos novamente com a equipe completa, a turminha está voltando hoje dos Estados Unidos, rapaziada ficou lá praticamente 2 semanas na terra do Tio Sam, voltando, estavam a trabalho lá trabalhando, né, arduamente, voltando hoje, então na próxima sexta-feira já teremos um episódio inédito para apresentarmos para vocês que estão sempre curtindo, sempre acompanhando e assistindo aqui o nosso Na Casa do Craque. Como eu digo sempre, né? Sextou é na Casa do Craque. Todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, um episódio inédito para vocês, tá certo? E eu continuo aqui fazendo aquela pesquisa, né? Perguntando para vocês quem é que vocês querem que a gente visite. Tem que ser jogador que a princípio esteja residindo aqui em Curitiba ou na região metropolitana, que daqui uns dias a gente vai começar a viajar também para gravar com jogadores de fora aqui da cidade de Curitiba. Mas quem é que você gostaria aqui da cidade de Curitiba? Ex-jogador, ex-árbitro, gente da crônica esportiva, gente da televisão, do rádio, dá a dica aí pra gente, né? E a gente vai lá e vai gravar e fazer um episódio especial para colocar aqui também, tá certo? Espero que vocês estejam gostando, o canal tá aí, sempre peço uma ajuda para vocês, sempre peço uma força para que vocês que ainda não são inscritos no canal,
só dá um like ali, se inscreva, né? Dá um likezinho e se inscreva. Pronto, inscrito no canal. Ajude a gente a chegar aí aos 1000 inscritos nos próximos 2 meses. E assim a gente vai distribuindo mais e mais episódios para que muito mais pessoas possam acompanhar aqui na Casa do Craque. Como eu digo sempre, sextou na Casa do Craque, a mais nova mania das redes sociais e das mídias digitais. Estamos crescendo, junto com vocês, que são a parte mais importante do nosso trabalho, como diria, né, nosso grande Lombardi Júnior de saudosa memória, né, porque vocês são a razão de ser do nosso trabalho, e aí a gente leva todos os episódios para vocês, contando a história dessa moçada que fez e marcou época no futebol paranaense e também no futebol brasileiro. É isso, gurizada? É isso, rapaziada? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tenham todos um excelente final de sexta-feira, um sabadão maravilhoso, um domingo excelente e abençoado por Deus com todas as suas famílias. Muito obrigado por nos permitir entrar aí na sua casa para bater esse papo gostoso com vocês. Ótimo final de semana. Sexta-feira que vem, episódio inédito com mais um convidado especial aqui na Casa do Craque. Tá certo? Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijo no seu coração e até a semana que vem, se Deus assim o permitir. Valeu, rapaziada!